Fora de Jogo apresenta 90 mais 3, o teu videocast semanal. Com os mágicos Ricardo, Afonso e Zé Miguel, soltinhos para mais uma emissão. Mais 3. Sejam bem-vindos a mais um episódio de 90 mais 3. O meu nome é Afonso Couto e estou aqui com os mágicos Ricardo Quinteiro e José Rabassa. E hoje temos a honra de ter aqui connosco Petit, Pitbull para António Oliveira, e que depois foi uma alcunha que também perdurou, até pela sua entrega em campo, que sempre foi uma característica do seu jogo, além também dos remates de longa distância que muitos guarda-redes ainda devem ter pesadelos, e que agora tem já uma carreira de treinador que já vai com mais de 10 anos, e que por isso estamos aqui para recordar toda essa carreira. Petit, muito obrigado pela honra de estar aqui connosco. Antes de começar, o Ricardo faz uma pequena apresentação de convidados, espero que goste. Eu posso primeiro agradecer pelo convite, é muito bom estar aqui na vossa presença, dar-vos os parabéns pelo excelente programa e falar aqui 93 minutos de futebol, não é dentro das 4 linhas, mas é cá fora, por isso dar-vos parabéns por esta iniciativa e pelo programa ser tão visto. Muito obrigado. Muito obrigado. Petit, nascido em Estrasburgo, cresceu numa família salgueirista e de muito trabalho, juntamente com os seus 4 irmãos. Ainda muito pequeno, com cerca de 2 anos, regressou a Portugal e não guarda muitas memórias de França, a não ser a forma carinhosa como os seus pais lhe chamavam, Petit. A alcunha, ou Petit Nom, que permaneceu até aos dias de hoje e que o eternizou no mundo do futebol. Em Portugal viveu na Arca d'Água, no bairro do Bom Pastor, cresceu a jogar a bola no rinque do seu bairro, com os seus amigos, bem como a jogar ao berlinde, ao peão e à esfera. Além da brincadeira e em virtude de ter deixado a escola precocemente, começou desde muito novo a ajudar os seus pais nos restaurantes da família, onde trabalhou até aos 18 anos. Eram tempos em que chegou a receber 2 ordenados, um de jogador de Boa Vista e outro de empregado de mesa. A vertente esportiva iniciou-se cedo, logo aos 6 anos, no futsal do Bom Pastor e à baliza, tendo conquistado alguns torneios dos bairros sociais e das festas de barca d'água. Aos 11 anos e já no futebol de 11, destacou-se como defesa central e depois de uma vitória sobre o Boa Vista por 2-1, foi contratado juntamente com o amigo Mário Silva pelo clube do Bessa em troca de 15 pares de botas e 15 bolas de futebol. Foi campeão em praticamente todos os escalões de formação ao serviço dos achadrezados, mas uma operação a um joelho quase lhe mudava o destino. Chegado ao futebol sénior, representou Esposende, Gondomar, União de Lama, Gil Vicente, Boa Vista, Benfica e Colónia da Alemanha, tendo conquistado 2 campeonatos nacionais, uma Taça de Portugal e uma Supertaça Cândido Oliveira. Além disso, e não menos importante, representou a Seleção Nacional em 57 ocasiões, apontou 4 golos e marcou presença nos Campeonatos do Mundo 2002 e 2006 e nos Europeus 2004 e 2008. Penduradas que estavam as chuteiras e depois de alguma insistência seguiu-se o caminho do treino e já lá vão 13 anos como treinador principal, tendo orientado clubes como Boa Vista, Tondela, Moreirense, Passos de Ferreira, Marítimo, Bessade, Cuiabá e mais recentemente o Rio Ave. Dos diferentes trabalhos realizados, destaca-se a capacidade em salvar equipas com descidas praticamente anunciadas e que nas mãos do Mister foram salvas. Pelas minhas contas, o Petit já vai em 6 salvamentos. No capítulo pessoal, com o primeiro ordenado no futebol, cerca de 80 contos, nos Júniores de Boa Vista, comprou umas botas texanas, de bico, no centro comercial Dallas. Paulo Sousa é a referência da sua carreira e a primeira vez que foi convocado à seleção, em 2001, foi precisamente para substituir o Paulo, que se tinha lesionado. Começou a namorar com a Carla por volta dos 19 anos e desde então já passaram 3 décadas. Desta união nasceram os seus 2 filhos, a Bárbara e o Gonçalo. Gosta de jogar às cartas, é bom garfo, gosta de comer e beber bem, gosta de bons restaurantes e de se fazer acompanhar sempre pela família. Inclusivamente na Alemanha, onde não era comum as crianças irem a restaurantes, ao jantar, o Petit fazia sempre questão de se acompanhar dos seus filhos e da sua mulher, que lá está. Aficionado por carros, fruto do seu esforço e dedicação, já conseguiu comprar o carro dos seus sonhos, um Aston Martin. Noutros desportos, gosta de praticar pádel e padball para manter a forma. Nas amizades, Jaime Pacheco, Nuno Gomes, Mário Reis, Ricardo Nascimento, Litos, entre muitos outros, são alguns dos que marcaram a sua carreira. E para finalizar, quem o conhece diz que é um brincalhão por natureza, que gosta de se rir e de fazer os outros se rirem e que sempre olhou para o futebol como um jogo de equipa, onde o todo será sempre mais importante do que qualquer uma
individualidade. Senhoras e senhores, seja bem-vindo, Petit. Vou-te dar os parabéns, fizeste um excelente trabalho de casa, está certinho, hã? Obrigado. Certinho mesmo. Hã? Não sei como é que foste buscar esta das texanas. Hã? E encontrei ainda. Tiveste aí algumas cunhas. Não, Falaste tive, com alguém? tive. Hã? Tudo imprensa. Pois foi, demorou um bocadinho a comprar aquelas botas. Ficou logo sem salário. Foi 400 euros. Naquela altura era 80 80 quantos? Era no shopping no Dallas. Era, sim, senhora. E, Muito bem. e se calhar começando por uma das coisas que tu mencionaste e que efetivamente foi algo que mudou aquilo que podia ter sido o seu futuro enquanto jogador profissional, que é a questão da dismetria, de ter um membro mais pequeno que o outro e que o leva a uma operação aos 12 anos, mas uma operação que foi repleta de alguma peripécia, inclusive é começar pelo facto de ir sozinho para o hospital, achar que ia sair na própria tarde. Que era a passagem de ano. Era 31 para 1, eu tinha dito que ia passar lá na coletividade, lá no bairro do Pastor, faziam sempre a festa da passagem de ano e eu pensava que ia ser, chegava lá de manhã e que voltava passado 3 ou 4 horas. E depois, quando lá cheguei, isto eu tinha 12 anos, 12 para 13, quando lá cheguei, até me perguntaram se eu estava em jejum e eu não sabia o que era em jejum. E depois é que se tomou um pequeno almoço, bem, uma meia de leitezinha e um coração com manteiga. Então aguarda aí, que nós já chamamos. Passava 1 hora, 2 horas, 3 horas, só passado 4 ou 5 horas é que me chamaram e é que depois fui para dentro. E então fiquei lá dentro, fui operado e só no dia a seguir é que acordei, porque foi uma operação aí mais difícil, onde tive uma semana lá no hospital e só ao 5º ou 6º dia é que os meus pais ligaram para o hospital a ver se estava tudo bem. O resto não tinha tido visita, estava lá. Foram 16 meses sem jogar. 4 meses de cama, não é? Tive 4 meses de cama e depois foi de recuperação, porque depois saías da cama, andavas de muletas, ainda tive aí um período 5 ou 6 meses de muletas, depois tirava uma, depois só comecei a andar com outra, depois aos poucos fui recuperando, fui melhorando e acabei por ser campeão nacional de iniciados. E como é que foi voltar a jogar? Foi uma alegria. Quanto tempo é que demorou a voltar a carburar foi à boa foi forma? muito difícil, porque antigamente não havia o que há hoje em termos de recuperação, de ginásios. Eu trabalhava mais que era o Sr. Sobreiro, que fazia parte do futebol profissional lá no Boa Vista, e eu era um miúdo com 12 anos, então só ia ao final da tarde fazer essa recuperação e ficava desde as 6 da tarde até às 9 da noite a fazer a recuperação, mas foram muitos meses que ali sozinho, um miúdo com 12 anos, com aquele sofrimento, porque foi uma lesão grave. Mas valeu a pena o sacrifício, porque passado 16 meses conseguir voltar a jogar futebol foi a maior alegria que tive. Sim, e depois chegada a sénior, não é? Ainda demora um bocadinho a chegar à equipa principal do Boa Vista, mas começando logo pelos Pozende, onde estava Luís Campos, atualmente um dos dirigentes desportivos de maior renome internacional, que além... E que foi ameaçado pelo Adam. Exato. Pois foi. E É verdade, no jogo foi no Infesta, que eu não fui ao treino, adormeci e não fui convocado. Eu liguei para ele, para o Luís Campos, então misto, não me convocou, então adormeces, não aparece ao treino, queres ir jogar amanhã? Tinha adormecido e nesse jogo o Adamo, que era o nosso guarda-redes, que é meu compadre, é padrinho da minha filha, queria bater no Mister, no Luís Campos, nesta altura, porque ele tinha ameaçado que não ia jogar e quando chegou ao estádio, o Adam tinha para aí uns 10 amigos deles em cima de uma carrinha e o Luís Campos ficou a olhar. Ele, não, estava a brincar contigo, vai jogar, vai, malta, podeis ir embora então. Mas foi o meu primeiro ano de sénior no Luís Campos. O Luís Campos era uma pessoa que andava muito ali à volta da formação de Boa Vista, porque a formação de Boa Vista tinha bons valores e chegou a levar-me a mim nesse primeiro ano de sénior. Nós fomos campeões por Boa Vista de Júniores e vou eu, o Ricardo Silva e o falecido Carlos Lopes, vamos para os Pozende e faço aí a minha primeira época de sénior com o Luís Campos, já me conhecia bem ali do Boa Vista. E com uma Renault Traffic... Comprámos, cada um deu a 600 euros na altura, que foi 700 contos, penso eu, e então como éramos 6 jogadores mais um massagista, íamos todos os dias na Renault Traffic, porque ainda não havia a A28, que era para a Viana, penso que é a A28. Exato. Então tínhamos que ir pela Nacional fora, tínhamos saído de casa às 6h30 da manhã,
para chegar a Esposenda às 9 horas para treinar, para depois voltar. Então era preferível uma carrinha que gastasse menos e íamos todos juntos. E Mas sei fizemos que uma ficou grande apiado quando o Adam arrancou para porque Esposende sem... eu não tinha sem- carta, na altura não tinha carta e eu não estava porque era na arca d'água debaixo do viaduto que eu tinha que estar com ele e adormeci e ele não esperou por mim e foi embora. Eu não tinha carro, não fui ao treino, isto foi numa véspera de um jogo. Então, no final, liguei para o Luís Campos e perguntei-lhe se ia ser convocado ou não. E ele, é impossível seres convocado, não vais, vais a levar multa, porque já pagavam bem também no Esposende, estávamos na segunda B, e essa foi uma das histórias que o Luís Campos começou-me a dar na cabeça, porque eu trabalhei 2 anos com o Luís Campos. Eu depois vou para a tropa, tive 6 meses na tropa, vou à União de Lamas e volto outra vez ao Esposende para a segunda divisão de honra. Onde eliminou Boa Vista. Para a Taça de Portugal eu não joguei nesse jogo, estava emprestado por Boa Vista e conseguimos ir às meias finais nesse ano. Mas trabalhei 2 anos com o Luís Campos, temos uma relação Próxima. muito próxima. E falou que foi à tropa e nessa altura chegou a pensar deixar o futebol. Eu estava ligado ao Boa Vista, tinha contrato com o Boa Vista. Teve uns problemas com o Furriel. Sim, com a Furriel, a nossa Furriel. Eu fiquei ali na A28, que é na Póvoa de Varzim, os primeiros recruta e depois a fazer o juramento da bandeira. Pensava que ia só fazer esses 3 meses, porque tinha assinado pelo Gondomar e tinha recebido luvas. Antigamente recebíamos as luvas e eu disse que ia só fazer a recruta e passado 2 meses, 3, ia-me apresentar em Gondomar, só que na última semana já íamos para sair, uns poderiam ir para outros lados para a tropa, foi o meu caso por castigo, mas eu pensava que ao final de 3 meses poderia vir para casa, mas portei-me mal com a Furiel e em vez de ir para casa fui parar a Santa Margarida mais 3 meses. E então fiquei, só joguei em Gondomar os últimos 3 meses. E foi aí que pensei em deixar de futebol. Foi para o Algarve, Mário Reis foi buscá-lo. Sim, o Mário Reis era meu vizinho ali na Arca d'Água, que ele ainda mora lá. Na altura estávamos ali juntos e ele conhecia bem os meus pais. Foi ao meu restaurante, eu não estava no Algarve e quando cheguei ao Porto tive uma conversa com o Mário Reis, puxou-me as orelhas e voltei outra vez a jogar futebol. Fui emprestado à União de Lamas e a partir daí conheci. Aí juntei-me mais com a minha esposa, já a conhecia, fomos viver juntos. E ganhou juízo. E ganhei um bocadinho de juízo e a partir daí foi por aí acima. Foi por aí acima, vai ainda para o Gil Vicente com Álvaro Magalhães, estreia-se na Primeira Liga, mas depois é inevitável falar da grande época de afirmação do Petit, que é 2000-2001, e mais concretamente, até mostrava aqui a capa, pedi para mostrar a capa desse jogo, que eu, pelo que li, foi um jogo decisivo para o Petit, que foi contra a Roma, é que a partir daí nunca mais saiu de 11 titular, e eu acredito que tenha sido pela marcação que fez ao Totti, ou não? Totti, eu, na época que eu regresso ao Boa Vista, tinha feito uma boa época no Gil Vicente, eu vou para o Boa Vista e na pré-época lesiono-me num joelho, faço-me entorse no joelho e fico aí 6 semanas lesionado e depois comecei a trabalhar, a treinar, ia convocado, mas nunca jogava. E é no hotel que o Jean Pacheco me liga à tarde, nós jogávamos à noite, por volta das 8 e acho, antes do lanche, ou a seguir ao lanche, ele chama-me ao quarto e diz-me, olha, quando o treinador que se chama um jogador ao quarto é para 2 coisas, ou é para ficar de fora, ou é para jogar, o que é que tu achas? E eu, não sei, mister, diga-me você. Olha, só te vou dizer, vais marcar o Totti e a partir daí, para onde ele for, tu vais atrás dele, é ele que mexe na equipa da Roma. A Roma tinha muita qualidade, tinha o Batistuta, tinha o Montella. Este ano até a Roma também é campeão, Cafu. com o Capello, penso que era o Capello. Roma campeão. E fazemos um grande jogo, perdemos 1-0 porque foi expulso um jogador da nossa equipa, o Rogerinho. Foi o Não, Rogerinho, penso que foi o Rogerinho, um extremo. Que foi logo aos 43 minutos. sim, por aí. então jogámos ali com 10, mas foi a minha estreia a titular contra uma equipa como a Roma. Exato. E a marcar o Totti, que era um jogador muito difícil. Aqui é este tamanho das camisolas, só havia um tamanho, não havia L, não havia M, era XL para todos. Parecia de manga comprida, mas não dava era. muito pano para agarrar. Faz falso, mas foi a minha estreia, assim, contra uma grande equipa, foi aí com a Roma. E não sai mais de 11 titular a partir desse jogo. Sim, é a realidade. Que o Pacheco, de um momento para o outro, o Jean Pacheco tinha uma coisa, tinha um plantel com muita qualidade, jogadores que davam-se muito bem. Nós tínhamos um grupo muito unido, não só os jogadores, mas as famílias estavam sempre juntas e o Pacheco não dava para se facilitasse um bocadinho nos treinos
às vezes pensávamos que ia jogar, nem convocado era, ou ia para o banco, ou ficava na bancada e jogava outro. E dava a mesma resposta. Nós tínhamos de estar sempre no máximo, no limite. E ele às vezes surpreendia. Para quê? Para os outros não adormecerem. Porque se tivesse sempre os 11, os outros poderiam adormecer. Então ele às vezes, nós treinámos bem 2 semanas, mas a terceira semana não jogava, não é? Dava ali 2 semanas a trabalhar bem. A terceira, assim, vou baixar um bocadinho, não joguem não, vou baixar. Era quando ele te metia a jogar. Depois se jogasse mal assim, olha, estás a ver, trabalhaste 2 semanas bem. Mas estas facilitaste, deita a oportunidade, não agarraste ou agarravas. Se agarrasses, continuavas. Mas no momento ou outro que ele quebrava para não ganhar muita moral. E teve sempre o grupo. Sim, porque diz que gostava muito de Jaime Pacheco, justamente porque ele dava muito valor ao coletivo e à pressão no campo todo. Sim. E naqueles primeiros 20 minutos, que eram os 20 minutos asfixiantes do Boa Vista sobre qualquer adversário. Não é? Eram os 20 minutos do Parque da Cidade. A equipa, o Porto muitas vezes também ia fazer treinos de recuperação para o Parque da Cidade. E o nosso treino de recuperação era aos 20 minutos, que aquilo parecia... Os jogadores do Porto diziam, lá vem os cavalinhos. Éramos nós a passar com uma velocidade, tínhamos que andar. Então era muito treino físico, em termos de capacidade física, o Pacheco nessa Não questão. Para se pressionar a campo inteiro, e hoje em dia as equipas estão muito a trabalhar mais em Itália. O Atalanta, com o antigo treinador, agora que foi para o... Trabalha muito, porque eu tive 2 jogadores no Cuiabá, um jogador no Cuiabá que trabalhou com ele e que os treinos dele é quase a campo inteiro, pressão, Pressão homem a homem. e para se fazer uma pressão a campo inteiro tem que estar bem fisicamente. Isso o Pacheco... E aquele Boa Vista era muito físico também dentro de campo, não é? Muito... Mas não havia muito aqui em Portugal esse hábito de pressionar a campo inteiro. Pois. E nós aproveitámos muito. Os primeiros 20 minutos nós focávamos as equipas, nós se ganhássemos bola, estávamos mais perto da área, fazíamos logo golo. Se eles ultrapassassem, matavas a jogada, organizavas-te outra vez e voltava. Então, muitas vezes, aos 20 minutos já estávamos a ganhar 1-0, 2-0, 3-0. Baixávamos um bocadinho as linhas, tínhamos gente na frente, o Martelinho, o Duda, e o Silva, o Wellington, já sabíamos aquilo que queríamos. Então, o Pacheco tinha uma forma de trabalhar muito específica e aqueles jogadores tinham que estar sempre no máximo. E eram os únicos que podiam tocar violino, todos os outros era bombo, não é? Tirando Não, havia ali o Sanches, que era o jogador que... Mas mesmo assim o Sanches também muito lutador. trabalhava bem. Ali, os 3 da frente, o Silva começou a jogar depois, mas o Wellington, o Duda e o Martelinho eram os primeiros 3 a dar essa pressão. Depois ia eu atrás com o Sanches, porque atrás de mim ficava o Rui Bento. O Rui Bento era mais... O livro era o mais que comunicava comigo, porque comunicava bem, falava bem, lia bem o jogo. E depois tínhamos ali os 2 centrais, que eram o Lito e o Pedro Emanuel, que eram os jogadores que já se conheciam desde a formação. E nós sabíamos aquilo que eles queriam, também era muito difícil. Nessa época também acho que só sofremos 16 golos, era uma equipa muito intensa, que não criava muitas oportunidades. E criámos ali 2 anos, e no segundo ano também poderíamos ser campeões. Perdemos aqui no Benfica 2-1 a ganhar 1-0, e o Sporting é campeão, ficámos a 3-4 golos. Sim, e mencionou o Martelinho, que nessa época só marca 4 golos, mas 2, um é contra o Porto e outro é contra o Sporting. Em jogos absolutamente decisivos para o Boa Vista. Era o mágico, ele fazia aqueles golos mágicos, dá-lhe ali de chulipa, e eles chamam-lhe chulipa, dava-lhe de lado, nós chamávamos de trivela, ele disse que era de chulipa. E fez o Mocho Marca na altura, aquele gol aos 90 minutos, já a acabar contra o Sporting, e aí poderíamos... aí demos um passo muito importante para ser campeões, e foi esse... Tanto ao Porto como ao Sporting, o Martelinho aí faz esses 2 golaços. Mas esperavam ser campeões nessa época? Ou seja, quando começaram a época, era algo que tinham em mente ou foi acontecendo? Foram ganhando confiança? Mas o Boa Vista já se vinha a preparar, ali 2 segundos lugares, penso eu, já tinha ganho ali a Taça de Portugal. Sim, Manuel José foi muito... Manuel José, com o Mário Reis, e depois com o Jaime Pacheco também já ficou ali, penso que perdeu o campeonato e ficou em segundo lugar no Algarve, perto com o Farense, 2-1, mas já andava ali na Liga dos Campeões. E já era um plantel que já se conhecia, que era muitos jogadores de formação e tinha muitos jogadores também emprestados em várias equipas na Primeira Liga, já da formação com qualidade. Quando chegavam à primeira equipa ao Boa Vista já estavam preparados para jogar, e nesse ano, quando nós acreditámos que poderíamos ser campeões, foi quando fomos à Vila das Aves, estávamos a perder 1-0 ao intervalo, e ele virou-se para nós conseguimos virar este jogo, nós vamos ser campeões. E conseguimos ganhar 2-1, e a partir daí fomos para aí acima. Depois só tivemos um empate ali na Madeira, que depois o João Loureiro até vai à imprensa falar contra tudo e contra todos, nós vamos ser campeões. E assumiu publicamente que íamos ser assim. Mas desde o virar da primeira volta, que nós assumimos dentro do balneário que íamos ser campeões. Sim, aquela vitória com o Porto que dá a liderança e a virar o campeonato. E até temos, e depois íamos obviamente para a festa, não é?
para o dia da festa, calculo que tenha sido um momento fantástico, até para alguém como o Petit, que viveu a formação toda no Boa Vista, poder chegar ao topo do futebol português pelo clube que o formou. Até hoje nós estamos muitas vezes juntos, a malta que foi da formação do Boa Vista. Nós hoje ainda não acreditamos muito naquilo que foi o sucesso do Boa Vista, e o Boa Vista, o que está a passar agora, também esconde um bocadinho aquilo que foi o Boa Vista ali entre 90, 2000 e tal, que era uma equipa que a lutar ali sempre com os três grandes, e nós conseguimos ali criar uma boa mística daquilo que também era a formação do Boa Vista. Ganhava títulos na formação, conseguia valorizar bons ativos e conseguia emprestá-los, rodá-los, trabalhá-los bem, e chegavam ao Boa Vista muito mais experientes, muito mais preparados. E então, quando foi, o Leites é da formação do Boa Vista, o Pedro Emanuel é da formação do Boa Vista, o Ricardo vai para com 18 anos daqui do Montijo, vai para o Boa Vista, o Freixo também vai com 20 e tal anos. A seguir, o Martelinho era da formação, o Rui Bento vai para o Boa Vista, em troca com o Sanches na altura, penso eu que foi assim. Já havia um ADN ali do Boa Vista da formação, aos jogadores que, quando chegavam ao Boa Vista, também sentiam logo que era jogar no Boa Vista. O Petit já falou várias vezes da questão do grupo. Há várias histórias, desde as histórias das promoções dos vinhos, que vocês se juntavam para ir comprar, as famílias sempre juntas. Queria que nos partilhasse uma ou outra história dessa união, que eu acho que acredito foi muito fundamental para serem campeões, e depois uma história de uma discussão por causa de uns carros depois de Kiev. O Gouveia do Ricardo. Disto dos vinhos, nós tínhamos sempre os jornais dentro dos balneários, mas nós também, isto é por tendências, os jogadores, a malta mais velha começou a querer começar a comprar vinho, o Jorge Couto, o Sanches, o Rui Bento. Então começaram a ir sempre às promoções, traziam os panfletos, aqueles do Continente ou do Pingo Doce, tinha aquelas promoções dos vinhos, ou quando havia, agora como houve estas promoções, ou quando era a Feira dos Enchidos, que tem os vinhos mais em promoção. Então nós estávamos no balneário sempre a ver qual eram as promoções, acabava o treino, quando íamos sublinhado, lá íamos para aí uns 10 jogadores, íamos ao Continente de carrinhos, e toda a gente a comprar os vinhos para levar para casa, porque nós tínhamos uma coisa boa, nós não era só depois dos jogos que estávamos juntos com as famílias, nós durante a semana tínhamos sempre 4, 5 casais, 3 casais a estarem juntos, ou as mulheres nunca estavam sozinhas e os jogadores iam para estágios e as mulheres juntavam-se também, porque hoje em dia não é só o jogador dentro do campo, quando vais para o estrangeiro, nós sentimos bem porque somos jogadores, estamos ali com os colegas, mas a família está sozinha em casa, não conhece ninguém, está ali, e a adaptação é muito mais difícil para a família. Nós às vezes chegamos ali e sentimos cansados do treino, e a esposa às vezes quer ir dar uma volta para conhecer a cidade, e nós, estou cansado, vou dormir um bocadinho. Mas eles também sofrem, e no Boa Vista tínhamos esse grupo, as mulheres também conviviam umas com as outras, mas nós era durante a semana, ou íamos à minha casa, ou à casa de Jorge Couto, ou à casa, seja de quem for, nós compartilhávamos muito esses momentos de almoços ou jantares, acabava o jogo, íamos 10 casais, mais amigos, e às vezes fechávamos uma sala para estarmos a confraternizar e a jantar. Isso fazia grupo? Fazia a união do grupo. Isso era muito importante. Essa história do Gouveia e do Ricardo foi do Ricardo, era um apaixonado por carros e de acelerar, e aquilo começou antes do jogo, a ir para o estádio na caminhoneta, nós íamos lá no fundo, e o Ricardo ia logo no segundo, tem ali aqueles 5 lugares atrás, e o Ricardo ia no da frente, e o Gouveia ia aqui no do meio. Iam a falar que o Gouveia tinha um amigo que o carro dele acelerava muito, que dava aquele valor, e o Ricardo dizia que não, estava até ali uma teimosia de quem é que se andava mais ou se andava, porque era impossível, isto, aquilo. Começou ali uma conversa muito forte, mas depois chegámos ao jogo e aquilo passou. Acabou o jogo, continuou a mesma conversa. Continuou a mesma conversa, mas tínhamos perdido, mas estávamos apurados para a fase seguinte. Por acaso, nesse jogo, perdemos um certo dinâmico. Mas já estavam passados. Mas estava ali uma azia, um clima, porque queríamos passar, porque o prémio também era bom. O João Loureiro deu uma dura também. E o João Loureiro deu-nos uma dura também. E aquilo começou outra vez a entrar naquilo que era a disputa do amigo que tinha um carro que acelerava mais, ou que tinha mais dinheiro, que era impossível, isto e aquilo. E de momento para o outro pegaram-se, andaram à porrada. Pegaram-se, mas primeiro foi quem? Foi o
o Ricardo, que deu-lhe um burro, digamos assim, um burro, e o falecido Vítor Nova vem para trás. Vem para trás e aquilo acalmou, porque era o adjunto do Pacheco. E aquilo tivemos, só que depois saímos do estádio para chegar ao aeroporto ainda era um bom bocado. E aquilo acalmou, o Vítor Nova foi para o lugar dele e de um momento para o outro houve ali uma resposta. Outra vez pegaram-se outra vez. Então andaram os dois à porrada. Então aquilo acalmou até o aeroporto, tudo calado, viagem. No dia a seguir treinámos e depois o Pacheco nem quis levar aquilo para os Loureiro nem nada. Disse aos capitães que tinham que resolver e os capitães resolveram. Fomos ao restaurante no Porto, onde tinha que pagar o Gouveia e o Ricardo o almoço de equipa. Então o almoço foi cabrito e toda a gente começou a pedir barca-velha. Os brasileiros que não bebiam vinho, nem sabiam que era barca-velha, sabiam que era caro, então estavam a mostrar Coca-Cola e 7-Up com barca-velha e a brindar para o Gouveia, esta pagas tu. Então quando foram ver a conta, pagaram um valor em vinho. Foi a multa deles, se pegarem por causa de um carro que acelerava mais ou que era mais coisa, eles levaram com isso. E o Pacheco resolveu e a partir daí o Ricardo e o Gouveia, normal. Mas o Ministério Pacheco era muito rigoroso com as dietas, não é? Vocês não podiam comer, isso era uma exceção. Não, nós Até tínhamos mandava- a mesa dos gordos, na pré-época. Nós na pré-época tinhas que chegar com limite. Só podias ter 2 quilos a mais de quando viesses de férias, né? Para não chegar ali. Porque havia muita malta que facilitava, chegava ali com 4 quilos, 5 quilos, para tirar os 4 ou 5 quilos, precisas de... Então ele meteu regras que quando viesses de férias só podias ter 2 quilos. Quem tivesse a mais levava a multa e depois metiam numa mesa, que estávamos em Quiaios, que era a mesa dos gordos, que tinham uma dieta rigorosa, que era uma salada. Peixinho. Os outros comiam à vontade, entre aspas, comia também, era a regra, não era aguinha, pronto, mas comíamos mais um bocadinho que os outros. E os outros, enquanto não chegassem ao peso, ficavam naquela mesa Mesa dos gordos. dos gordos até chegar ao peso dele. Além da multa, porque cada dia que passava, levava multas. Mas o Petit mandava vir às vezes em malas de computador McDonald's. Levava. Porque nós às vezes ficámos ali, no estado do Bessa tinha os hotéis, nós muitas vezes ficámos ali perto, eu pedi ao meu irmão, que tinha dito, porque o falecido Vítor Nova ia muito aos quartos, às rondas, às 11 horas, ou às 10 e tal, tirava os telemóveis, ou ia ver como é que estava, se precisávamos de alguma coisa, e eu pegava, o meu irmão levava-me o McDonald's na bolsinha do computador, eu dizia que era o computador, e acabava, comia a minha hambúrguerzinha, a minha Coca-Cola e já estava pronto para o dia a seguir para jogar. Falando em jogar, sabemos que o Mr. Jaime Pacheco obrigava a jogar de pitão de alumínio e eu gostava que nos contasse o estratagema que arranjou para contornar essa situação. Foi fazer misto, porque eu não gostava, porque eu tinha-me aleijado no joelho, porque na pré-época os campos são mais secos e quando Sim. metem muita areia é perigoso, e se tiver muita água, então Sim, sim. os pitões prendem, e ao rodar, foi como aconteceu, ao rodar o pitão prendeu e eu senti isto a estalar e tive uma entorse. Mas eu não gostava muito de jogar de alumínio, eu jogava mais de borracha, no Gil Vicente jogava, onde tinha passado jogava sempre de borracha, e ele tinha a tendência ao Pacheco, tanto em treino como no jogo, tinha que ser caneleiras, era como jogássemos tínhamos que treinar, então tinha que ser caneleiras e pitões de alumínio. Eu mandei, tínhamos que era o homem que ajeitava as botas, que tratava das botas, fez uns pares mistos, que era os pitões de alumínio com borracha. Tirava-te alguns pitões de borracha e juntava-te alumínio. E logo que fizeste barulho, já não havia problema. Mas se ele visse antes do jogo que tinhas ali misto, não te deixava jogar, que tinhas que mudar para pitão de alumínio. Mas às vezes dava para mudar, que eu não via. Simulava uma lesãozinha e vinha e trocava a bota. A trocar a bota, mas houve um jogo qualquer que eu vim trocar as botas, ele pegou nas botas e mandou-as contra a rede. Não fazia com isso. Sim, e depois de serem campeões, já puxámos aqui um bocadinho o jogo do Dinamo de Kiev, mas falar dessa estreia na Liga dos Campeões, até temos aqui a capa da sua estreia logo em Anfield Road, que acredito que tenha sido uma estreia muito marcante. Foi marcante, não tocámos na bola. Eu lembro bem tanto com o Manchester, não foi. Com o Manchester United foi a segunda fase.
Nós a primeira fase de grupo foi foi o Liverpool, Dortmund e Kiev. Kiev e passámos. E a segunda fase, que havia 2 fases de grupo. E a segunda fase foi o Manchester United, o Bayern Munique e o Nantes. E eu lembro que nós fomos, tanto em casa como fora, e levámos 3-0 no Manchester e no Bessa. E o Pacheco era, chega perto, encosta neles. Eu assim, como é que encostamos neles ou se chegamos perto se a bola nunca está? Nós quando chegamos ela já não está lá. Uma super equipa, nós olhámos para a equipa do Manchester United, que era uma equipa de sonho. O Giggs, o Beckham, o Paul Scholes, o Roy Keane, o Stam, o Laurent Blanc, o Barthez na baliza, o Gary Neville. Os 2 da frente, ou 3 ou 4 podiam meter qualquer um que aquilo dava. Só que jogavam muito rápido, uma qualidade. Nós, quando chegávamos, já a bola não estava lá. Levámos 3-0 lá e 3-0 cá, mas podíamos ter levado mais. Mas isto é a qualidade do adversário, não dava para chegar a eles. Uma equipa, mas deu-nos alguma experiência. Mas mesmo assim, com o Bayern empatámos os 2 jogos, fomos ganhar ao Nantes. Eu também aí parti o pé, também não fiz 2 ou 3 jogos. Tinha partido o metatarsico e fiquei sem jogar. Mas foi jogos este da Anfield Road. Foi dos estádios que eu mais gostei. O ambiente em si é dos melhores. Este, o do Celtic, o do Glasgow, são estádios, mas este jogo... Sim, e destacar que a primeira fase de grupos do Boa Vista é excelente, porque além de ter 3 equipas que já tinham sido campeões europeias, não tinha Dinamo de Kiev, que tem 2 taças da taça, tem Dortmund campeão de Champions. O Paulo Sousa. Sim. Portanto, e este jogo do Liverpool é quando acontece o 11 de setembro, as Torres, e eu estava com o Ricardo no quarto, ficámos 2-2, e engraçado que acordámos aí à meia da tarde para ir para o lanche, e eu tinha pousado o meu relógio assim que dividia as 2 camas, e quando acordo olhámos para a televisão e estava em inglês, e nós pensávamos que era um filme, aquilo que estava a acontecer nos Estados Unidos. Quando vou meter o meu relógio, tinha o meu relógio todo partido, e nós assim... Estávamos ali, isto será sonho, não será? Fomos para o lanche, começaram a dizer que não ia haver jogo. Nós com aquela adrenalina e jogar ao Liverpool, aquele estádio, estavam a adiar os jogos todos, então o único jogo que houve foi o nosso contra o Liverpool e conseguimos empatar, mas depois para vir embora foi uma revista, um perigo, porque estavam com medo que acontecesse qualquer coisa e este jogo, essa memória também do 11 de setembro, que fica também... guardado, que foi um dos melhores jogos que o Boa Vista fez, 1-1 contra o Liverpool. E depois dessa segunda época acaba por assinar pelo Benfica, também temos a capa desse momento, e acaba por chegar, apesar do Benfica ser um clube grande em Portugal, e Boa Vista, por outro lado, ser um clube que estava a afirmar-se como a bater à porta dos grandes, era um Benfica que estava numa fase um pouco instável, se calhar até nos anos anteriores, até em piores posições, e efetivamente em piores posições que o Boa Vista. E eu queria perguntar se, em primeiro lugar, não teve receio de dar esse passo para o Benfica, e o que o Benfica é que encontrou numa fase inicial? E até porque tinham interesse do Betis e do Marseille. Sim, eu tinha aí mais alguns clubes que eu era representado na altura pelo José Veiga e tinha vários clubes. Depois era um miúdo novo que estava a aparecer e tinha feito ali, e tínhamos sido campeões por Boa Vista. Faz segundo ano também essa boa Liga dos Campeões que nós fizemos e tinha vindo o Mundial da Coreia e do Japão e estava em pré-época em Quiais. E já sabia mais ou menos que ia sair. E então é quando vou para o Benfica e isto foi muito rápido, foi no espaço de 3-4 dias. E na altura era o Luís Filipe Vieira, era o diretor desportivo, é ele que vai ao Bessa negociar. E eu saio a meio de um treino no Boa Vista e venho para o Benfica. Mas e o Ricardo também estava meio que para vir para ir também no negócio, estava, mas eu ali a política do Boa Vista era só vendia um jogador por ano. E então, mas uma das coisas, eu tive vários sonhos, e isto de vir para o Benfica, quando eu venho para o Benfica nem nas competições europeias estava, não foi qualificado. Exato. E o meu maior sonho foi ser jogador profissional e representar o Boa Vista, que é da formação toda, e poder vestir a camisola do Boa Vista. A seguir ao Boa Vista tens outro sonho, que é que começas as coisas a começar a correr bem. O meu outro sonho, e que trabalhar para ele, era representar o meu país. Também o consegui. Depois consegui jogar num dos 3 grandes. O Boa Vista já era um clube
que andava ali a morder, mas a massa associativa, aquilo que é a comunicação social, aquilo que é a grandeza do Benfica, também era outro sonho que eu meti na cabeça e consegui chegar. E eu assim meti, apesar do Benfica não estar nas competições europeias, vim, e a partir daí foi um ano difícil para nós, que tinha entrado alguns jogadores também novos, depois eu nesta época também tive uma lesão muito grave na boca, que tive quase 4 meses que parti os ossos, entrou um cotovelo dentro da boca, e tive ali uma paragem da grande, e foi na altura que depois regresso e vamos jogar com o Gondomar, e perdemos com o Gondomar para a Taça de Portugal, e o Josualdo vai embora e vem fica 2 semanas o falecido Chalana com o professor José Gomes, e depois vem o Camacho, e acabámos por ganhar aí a Taça de Portugal. Mas foi a partir daí que depois o Benfica começou a melhorar, começou a mudar-se, aí saiu o Vilarinho também. Até porque eu queria lhe perguntar como é que é entrar num clube que está em remodelação, anda com as casas às costas, tenho aqui apontado, treinava no Estádio Nacional, no Estádio Universitário, no Monte da Galega, depois Massamá, mas ao mesmo tempo estar no clube português com uma maior massa associativa, a comunicação social muito mais sonante e agressivo, acredito eu, não é? Sim. A própria chegada a Lisboa, onde há mais revistas, acredito eu, imprensa. Como é que é lidar com essa dicotomia? Não foi fácil. Primeiro foi o do estádio. Nós começamos a equipar na garagem. O estádio estava, a bancada tinha atrás da baliza, tinha deitado abaixo já estava a começar em obras, e nós equipámos nos balneários, tinham feito lá umas obras, mas depois o pior era muitas vezes que nós íamos treinar para o Estádio Nacional, chegámos lá, o treino não era no Estádio Nacional, era no Estádio Universitário. Andávamos, às vezes não estava confirmado, e foi para uma equipa e para um clube como o Benfica ter estes problemas não foi fácil. Foi um choque grande. Eu saí do Boa Vista, mas o Boa Vista já estava minimamente preparado. O Benfica, no meu primeiro ano, nós viajámos para o Norte, não tínhamos segurança, não tínhamos nada. O Benfica depois começa-se a preparar e começar a melhorar as coisas, e a partir daí começou a melhorar e a partir para outros caminhos. Mas foi os primeiros 2, 3 anos, até ter ali uma base, que penso que foi Massamá. Nós ficámos ali meio ano até estar pronto o estádio, depois o Seixala. Tivemos em muitas dificuldades a nível de logística, de treino, onde é que poderíamos ir, mas o Benfica é um clube com uma pressão muito grande e é difícil jogar no Benfica. Porquê? A pressão diária, a pressão dos adeptos, a pressão dos jornalistas. Nós temos muitas televisões, muitos jornais, a pressão, o Benfica tem uma massa associativa muito grande, e o Benfica não ganhando, a pressão ainda aumenta mais, e quem não tiver para jogar no Benfica não é fácil. E eu consegui, porque tinha aquela raça, tinha a minha qualidade, por mais que possam dizer que era pesudo, que só dava porrada, que Marcou 50 golos. Um jogador que joga a 6, a 30, tem 50 golos, consegue fazer não sei quantas assistências, consegue ir para a Alemanha, um campeonato difícil, jogar a 10, que também não... Acho que eu acabando a carreira, olho para ela e sinto-me orgulhoso daquilo que fiz. Representar o nosso país em 2 mundiais, 2 europeus, jogar no Boa Vista e ser campeão por Boa Vista, ter ali 2 anos do Boa Vista, depois 5 anos no Benfica, ou 6 anos neste caso, sempre a jogar. Acho que a minha carreira, se desse só porrada, se só desse, não chegava. Então, mas o Benfica depois aos poucos começou, foi na altura que o Vieira passa para presidente, começa ali a ganhar aquela estrutura, melhores condições, a trazer melhores jogadores, porque na altura saíam 10 jogadores ou 12, entravam mais 12, e tornava-se muito difícil ganhar algum título. Nós tivemos a felicidade e mérito também ganhar com o Camacho, a Taça de Portugal, com o Porto nesse ano ganha a Liga dos Campeões, antes tinha ganho a Liga Europa, ganha a Liga dos Campeões, tinha uma equipa fabulosa, mas nós conseguimos ganhar esta Taça de Portugal. Sim. E não é difícil, tem uma coisa de Fer e do Fer, aí foi uma perda muito grande. Recorda-se desse dia? Recordo-me porque eu só treinei um dia ou 2, porque tinha falecido o meu sogro. E eu estava no norte, no funeral do meu sogro, e voltei para Lisboa, treinei no dia a seguir, e depois
no segundo dia já voltámos para o norte para irmos jogar, treinamos e voltámos para o norte para ir jogar a Guimarães quando acontece isso. Foi uma semana difícil, aí também saí logo aos 60 e tal minutos, porque não tinha treinado quase a semana toda. E foi um choque muito grande, porque era uma pessoa adorada, era tímido, mas tinha aquele sempre sorriso, era trabalhador, era gente muito boa. E esta morte tocou-nos muito, ainda nos deu mais força para aquilo que veio a seguir, que foi sermos campeões. Mas é uma perda muito grande. E foi difícil porque depois olhas, entras no balneário, que era logo o primeiro. Ver aquilo tão de perto deve ser... Era e foi é traumático, porque, não é? porque nós depois fomos ao hospital e foi o Nuno Gomes e o Simão, juntamente com o Veiga, o doutor, e o presidente. Fomos ver porque eles ainda estavam a tentar... Havia a esperança que ele que ele voltasse. voltasse. E foi quando nós estávamos já lá dentro do hospital, porque a caminhoneta estava cá fora à espera, e aí é que dizem que o Fer já tinha falecido. Foi um choque muito grande. Depois tivemos que ir para a Hungria ao funeral. Foi uma semana muito difícil, muito difícil. E era uma joia de pessoa. E não olhavas para ele e era uma pessoa, um jovem cheio de saúde, sempre com sorriso, sempre a trabalhar, e de um momento para o outro, a vida. Caiu. Às vezes é o que eu digo aos nossos jogadores: aproveitem o dia a dia, que isto não sabemos o dia da manhã. Temos que aproveitar o dia 2, melhorarmos, trabalharmos, e amanhã estamos mais bem preparados, melhorarmos. Senão isto não sabemos o dia da manhã. Mas se calhar colocando numa tónica mais animada, a verdade é que falava da sua fama de ser raçudo e de ser agressivo em campo, e isso no Benfica também lhe valeu algumas picardias, nomeadamente com o Argel, até já estávamos a falar disso antes de começar o episódio, com quem se picou, não foi só uma vez, não é? E até era uma história já anterior. Foi de Boa Vista, Boa Vista Benfica, foi 2 vezes ou 3 com o Argel. O Argel gostava de falar, gostava de ir à beira dos árbitros e era agressivo, era intenso, e nós também, eu também, a minha maneira de jogar também era muito intensa. E eu, quando veio para o Benfica, viemos da Suíça, de pré-época, e depois começámos a treinar no Estádio da Luz. Na altura do verão ainda dava para treinar, e então nos treinos aquilo era rasgadinho, aquelas peladas, aqueles jogos mais reduzidos, e sempre que o Argel e eu nos encontrávamos, íamos sempre por cima um do outro. E foi uma altura que nós tivemos que parar: olha, ou vais-te aleijar tu, ou vais-me aleijar a mim. Ou eu vou-te aleijar a ti, ou tu vais-me aleijar a mim. É melhor quando a bola for dividida entre os dois, ninguém toca mais na bola, porque senão vai-nos aleijar um ao outro. Já havia esse do passado. Já vinha de Boa Vista. Já vinha de Boa Vista, mas por mais que ser meu companheiro de equipa, muitas vezes nas peladas, aquela de gostar de não perder, o hábito de querer ganhar, eu metia sempre o pé por cima, ele metia sempre o pé. Então chegámos a uma altura que estamos assim: opá, mais vale deixar a bola. Então sempre que havia uma bola dividida para mim e para ele, nós afastámos. O mister nem dizia nada. Mas já no Boa Vista tinham-se picado e encontraram-se num restaurante. Os seus Foi amigos. foi na altura do Natal, que nós fazíamos sempre a malta do meu bairro, que jogou comigo, amigos de infância. Todos os anos nós fazemos sempre o jantar, somos uns 40, 50 pessoas, e é sempre ali entre o dia 20 a 23, fazíamos sempre o jantar. E nós marcámos, foi ali no Boi na Brasa, que era um rodízio, e o Argel aparece depois de jogo com o Ruben Júnior, que ele jogava no Porto, o lateral esquerdo, o Ruben Júnior. Qualquer coisa Júnior, mas acho que não é Ruben. O lateral esquerdo do Porto, acho que é Ruben. Já nos disse. Talvez. É um brasileiro, pronto. E tinha entrado com mais outro. E um amigo meu tinha uma voz muito... Ruben Júnior. É Ruben Júnior, não é? E tinha uma voz muito firme. Então ele, quando vai entrar no restaurante, esse meu amigo levanta-se, o restaurante cheio. Só aqui a nota que foi a sua esposa que corrigiu. Não foi? Que afirmou aqui, Ruben. Não corrigiu porque também estava certo, mas corrigiu aqui o fact-check. E esse Muito obrigado. levanta-se: ó Argel, ó filha, não queres bater agora no Petit? Mas o restaurante todo parado, o rapaz ficou assim a olhar, nem sabia onde havia de meter. Mas ao mesmo tempo estava a falar, estava a caminhar para ele. Mas ainda era um esticão, mas esse meu amigo Lá acalmámos um bocadinho, passado o quê? 2, 3 horas, ele jantou, já estava o Argel na mesa, à beira dos meus amigos, ali a conversar como se nada fosse.
há 2 horas atrás queria bater nele. Há 2 horas, já estavam ali. Comprou-os com um caipirinha, Sim. certamente. E eu, em relação a esta, tinha aqui duas frases dessa época, com uma delas de Camacho, e que mostra bem também o impacto que Petit teve logo na equipa do Benfica. E eu queria que me pedisse aqui para mostrar essa frase, e que revela também um dos factos, porque o Petit lesiona-se nessa época, não é? E o Camacho diz: tenho parado de correr tanto. Pois foi. Esta foi já aos 90 minutos, estávamos a Sim, ganhar sim. 3-0 e eu vou buscar uma bola quase que estava a sair na lateral, e ao fazer o carrinho senti a coxa e rasguei-me. Rasgou. Fiz uma lesão muscular e ele ficou com uma azia comigo, porque com a experiência que eu já tinha, que não devia saber gerir e não fazer aquele pico aos 90, que já a ganhar 3-0. E ficou com perdi eu e ele, porque fiquei para aí 6 semanas sem poder dar o contributo. E em relação às lesões na cara que teve, o Petit teve uma frase muito gira numa conferência de imprensa, também ia pedir para mostrarem, que tem de ser feio para assustar os adversários. Tem, porque é engraçado que eu no Boa Vista nunca tive, a não ser o Matatarso que partia, até foi num jogo. De resto, nunca tive lesões, a não ser quando foi tinha 13 anos. Quando vim para o Benfica tive muitas lesões. Tinha a fama de ser, mas quem as lesões? O primeiro ano foi esta que partia, ia entrar e nem sabia, porque tinha entrado, os dentes vieram para trás, o osso veio para fora, estes dentes todos partiram e eu tive que ser operado. Já fui operado 2 vezes e fiquei ainda uns meses largos. E então queria jogar, só o doutor, o Bernardo, é que diz: Petit, mete o dedo, e eu não sabia dos dentes, eu pensava que tinha partido os dentes todos, não sabia. Então estes dentes estavam deitados, o osso estava para fora e os de cima não tinha, só depois de ver aqui em baixo e aí comecei a sentir a dor, fui para o hospital, até foi para aqui perto que foi para o hospital, e fui operado, tive 2 horas, não fui operado, eu parecia uma criança, que foi 3 horas de operação. Aquilo não é operação, é anestesias de dentista, que dava, Construir. e eles a meter os ferros, sentia os ferros todos a andar aqui, e depois foi 2 enfermeiros a segurar-me na cabeça e os médicos a puxar-me assim os dentes e o osso. Umas dores tão horríveis que eu passei na boca. Acabou isso, 2 horas e meia, virou-se para mim: se soubesse tinha-te dado anestesia geral. E eu depois sofri tanto, fiquei ali. Depois inchou-me, ganhei uma infecção, fiquei aqui com o lábio, tiveram que abrir com X-ato. Foi essa que fiquei logo no início, depois parti 2 operações aos joelhos. No Benfica ainda tive algumas lesões. Ali é a minha filha. Exatamente. E depois, falando da época seguinte, que é uma época também, talvez até mais memorável em termos pelo título, não é? E a chegada de Trapattoni. E eu queria que me falasse um bocadinho de Trapattoni, porque foi um treinador que acredito que o marcou, até porque lhe dá mais liberdade, colocou quase mais como um 8, com mais liberdade para chegar à área, para fazer mais, para ser mais importante na manobra ofensiva. Uma segunda etapa. Com o Manuel Fernandes. Com o Manuel Fernandes também, porque o Manuel Fernandes baixava muito para vir construir, para vir buscar a bola, então eu soltava mais um bocadinho. Mas o Trapattoni, treinador, eu não tenho muito a dizer de treinador, mas como pessoa fantástica, porque os nossos treinos foi muito idêntico àquilo. Eu digo muitas vezes, no futebol não há sucesso, é de uma maneira ou de outra. O importante é aquilo que tu acreditas nesta pessoa que está ali, que é o Trapattoni, das melhores pessoas que eu vi na minha vida. Ele às vezes não estava no treino, e está ali uma fotografia, está com o meu filho, e é com o meu filho brincar com ele, seja com o meu filho, ou com o filho de Simão, ou seja qual for, brincava com ele e nós estávamos a treinar. Agora era a maneira dele ser, a pessoa que ele era, a experiência que ele tinha do futebol, que nos fez, nossos treinos era meinhos, não podíamos fazer carrinhos porque ninguém se podia lesionar, porque nós tínhamos ali um 11 base, depois tínhamos mais 2 ou 3 jogadores, esse ano do título. Então ninguém podia fazer carrinhos para não haver. Depois era uma posse de bola a meio campo e acabávamos com o joguinho. O treino era este. Não fazias uma outra bola parada de vez em quando, mas de resto o sucesso foi campeão. E o Benfica não era campeão há 13 anos. E chegou lá este senhor, meteu ali um grupo que depois trouxe no Assis este ajuste que fez em janeiro,
com a vinda do Manuel Fernandes, que estava nos Júniors, porque o Benfica tinha vendido o Tiago, Sim. e o Manuel Fernandes é que começa também a jogar aí ao meu lado. Zovic E fazemos sai também. saiu o Drolovic, o Zovic, Roger. o Argel, saíram uns quantos. E fica ali uma equipa aí com muitos internacionais, eu ainda estava a dizer lá fora, desde Quinho ao Moreira, o Miguel, o Luizão, o Ricardo Rocha, o Fistas ao dos Santos, e eu, o Manuel Fernandes, e o Nuno Assis, depois Simão, Nuno Gomes e o Giovanni. Depois tínhamos o Caradas e o Mantorras, o nosso Mantorras, o homem mais alegre do futebol. E foi uma época muito sugêneres. Foi eu. Estamos a falar também que ora perdia pontos do Benfica, ora perdia o Porto, e foram campeões com 65 pontos, que é um Acho que foi recorde o mínimo. campeonato mais o mínimo de Sim. pontuação. Uhum. Foi um campeonato onde o Benfica já não era campeão há 13 anos. Eu também só fui campeão num estádio, foi no estádio do Oeste. Exatamente. Por Boa Vista e por Como é Benfica. que é ser campeão pelo Benfica? Ainda por cima, 11 anos depois de não ser campeão, como é que tem aquela... Acredito que tenha sido uma avalanche. E vir do de norte ao foi. sul, de vir do norte para Eu para ainda Lisboa. tenho mais porque aquele estádio é dos estádios que eu mais gosto, ou mais gostava de jogar, porque é um estádio mais fechado. mais à inglesa. Então é 30 mil adeptos ali do Benfica. Eu, por Boa Vista, quando fomos, ainda não estava as bancadas todas prontas, que estava a fazer para o Euro 2004, que estava em construção, e não estava completamente cheio, como depois fui por Benfica e fui campeão, estava 30 mil, aquilo era tudo vermelho. Foi das maiores alegrias que eu tive em termos de ver o que é um clube grande, uma massa associativa, porque a festa foi em todo o lado. Foi no Estádio Bessa, foi desde a saída. Nós estávamos para ir à Avenida da Boa Vista, à Avenida dos Aliados, e não nos deixaram, Claro. porque não podíamos, e fomos para o outro lado. E coitado daqueles seguranças que foram a correr, eles andaram para aí uns 20 km atrás do caminhão aberto. Nós para chegar ao aeroporto, eu acho que demorou 3 horas, ali até chegar ao aeroporto no Porto, e depois nós íamos entrar para a pista privada, que nós vínhamos de voo privado, porque estavam à espera aqui já no Estado da Luz, na Avenida, no Marquês, no aeroporto, e então o Vieira mandou-nos dar a volta ao aeroporto, que estava uma mar de gente, tudo vermelho também, tivemos que dar lá 2 voltas. Chegámos aqui a Lisboa, foi igual, a segunda circular toda cheia, Estado da Luz, mas depois acabou cedo porque o Miguel lembrou-se de ir a sair do palco e os adeptos começaram a entrar, até desapareceu a carteira e o relógio ao Trapattoni nessa festa. Foi das maiores festas. Mas porquê é que acabou cedo? Não percebi. Porque nós não podíamos sair, porque senão os adeptos começavam a entrar e badiam um relevado e acabava rápido. E obrigou-nos, aquilo acabou rápido, então obrigou-nos a fugir e irmos para o balneário e acabou a festa. Porque nem fomos ao Marquês, já eram 5 e tal da manhã. Só uma questão que nós tivemos aqui há umas semanas, Paulo Bento, que refere que o golo... Peseiro. Não, foi Mr. Paulo Bento. Não, foi Foi o Peseiro. Peseiro. O Paulo Bento era jogador. Exato. Sim. Foi... Já não, também. Já era do Júnior. Era o último ano. Já não. Foi Peseiro. Não foi? Desculpem lá. O Paulo já era treinador de Júnior. Do Júnior do Sport. Ah não, eu apanho o Paulo Bento no Boa Vista. Sim. Não, é exatamente. Paulo Bento Peço desculpa, apanha foi Peseiro que diz que o golo para o qual assistiu é falta. E queríamos ouvir aqui. Não é falta. Primeiro foi encontrão, depois era com a mão. Queixaram-se de 2 coisas, né? O Ricardo, quando sai, diz que é com a mão. Quando ele sai para ir para... Até foi o quê? O falecido Paraty, que ele até dá a entender que o Luizão deu com a mão. Mas depois foi empurrão. Eu acho que foi autogol. E o que é que o Ricardo... o que é que falou com o Ricardo sobre? E com o Ricardo temos sempre... Ele diz que é falta. E não hoje diz que é falta. E eu digo que não é. Isto é como aquele golo que eu fiz ao Bahia. O Bahia diz que não é, eu digo que é. E ficámos ali horas e horas naquela discussão, e pode passar anos e anos, vem sempre isso. Não é? Mas do Ricardo Lavrecas, depois é que a voz dele era... Mas para nós foi uma alegria, porque era um jogo decisivo. E davam como ao Sporting para ganhar tudo nesta semana, porque o Sporting tinha a final da Liga Europa aqui com o CSKA, e depois para a taça. Não, para a taça o Benfica eliminou nos penaltis. Foi em penaltis aqui no Estado da Luz. Miguel Garcia falha e passa. Certo. Aqui está a capa do Benfica a 1 ponto do título, feliz. Depois foi no Lá resto. está. E passando um bocadinho para o ano a seguir, em que
vem depois, é 5-6, e onde vem Ronald Koeman e há uma grande prestação na Liga dos Campeões, e até fazendo um bocadinho uma ponte, porque o golo de Luizão contra o Liverpool também é uma assistência de Petit. Sim. Não, sim. Mas depois, no jogo lá, houve um meinho muito rasgadinho e o Não, lá foi... Estava geada, em Liverpool estava muito frio, estava geada, e eu estava de pitão de alumínio para experimentar para o dia a seguir. E ao fazer, porque eu levei 2 pares de botas, né? Se não estava com um, metia as outras. E estava com o pitão de alumínio, e no meinho estávamos a fazer, eu ia a fazer um passe e o pé prendeu. Ao prender, como nós aquecemos pouco, quando é os meinhos que ainda estamos ali a ativar, senti aqui o músculo, ao fazer força, sinto o músculo e fiz uma lesão muscular. Aí fiquei de fora, chorei à beira deles, não é? Mas fiquei triste por não fazer aquele jogo, porque este é dos estádios que dá vontade de jogar. Mas antes disso há um jogo também muito importante na Champions desse ano, em que marca o Rooney e o Benfica vence o Manchester United. Gol do Beto. E eu gostava de saber o que é que... Aqui em casa? Sim. O que é Foi que, quando o Ronaldo também saiu. o que é que se passou para o Ronaldo estar tão furioso nesse jogo? Nós na altura sabíamos que o Ronaldo naquela altura ainda estava, fazia aquelas fintas, ainda estava aquele miúdo mais divertido, que gostava de fazer aquelas coisas dele, e nós, os adeptos do Benfica, a pressão que metiam com os assobios, quando ele recebia a bola, e neste caso o Manchester United tinha também uma grande equipa, e nós era uma equipa já um bocadinho mais, ali no meio campo, mais de força, mais de trabalho, e acaba até o Beto, penso que foi o Beto fora da área que dá-lhe um pontapé, e conseguimos. E aí o Ronaldo ficou com azia de sair saiu aí perto dos 70 e tal minutos, 80, toda assobiada, até faz ali uns gestos. Mas a nossa ideia neste jogo, penso que era o Koeman, era tapar um bocadinho o Rooney Anular a individualidade o do Léo Ronaldo. com o Cristiano e o... E o Léo foi o melhor lateral que eu joguei, o Léozinho, o lateral esquerdo. Nisso não... Então anulámos ali 2 ou 3 jogadores do Manchester e conseguimos. Era a felicidade do Beto acertar-lhe na baliza e fazer o gol da vitória. E eu tinha aqui só uma questão paralela, porque, e vou introduzi-la aqui porque foi nesta altura, porque o Mr. Petit é conhecido por salvar um clube das Beiras, da Beira Alta, neste caso o Tondela, da descida divisão, mas por aquela altura, 2004, 2005, também foi ajudar o grande rival do Tondela, neste caso, porque estava numa crise financeira. Não sei se lembra de um jogo em Viseu, amigos do Dé, contra os amigos do Petit. Isso foi depois de um jogo da seleção, que fomos lá fazer esse jogo. Lembro-me, foi antes. Foi o Toy, o Jorge Mendes jogou nesse. Jorge Mendes, o Toy, o Jorge Manuel Mendes, o Xuxa. Éramos uns quantos. Aquilo era para começar às 6 e começaram 8 e tal da noite. Foi para ajudar o Académico Viseu nessa altura. Penso que era o Rui Bento que estava lá, a treinador do Académico Viseu, e pediu-me. E nós tínhamos vindo um dia antes da Letónia, penso, de um jogo de seleção, e depois tivemos folga. Não, foi no final da época que se faz sempre aqueles jogos de apuramento, tens 1 ou 2 jogos, e acabou isso e fomos fazer este jogo 2005. A Viseu, para ajudar lá o Académico Viseu. E depois vou para o Tondela. Exato. Portanto, salvou tentou salvar mas também tivemos lá em Viseu, que na altura foi do Europeu 2008. Também tivemos lá em estágio. E até fomos treinar a Tondela também. Está lá o meu nome na placa dos jogadores que foram à seleção. Nessa altura estava no Hotel Montebello, onde vocês ficaram. Estava lá todos os dias. Porque o nosso Viseu, eu estava ainda por cima ao lado. Eu estava lá todos os dias a ver-vos chegar. Ficámos lá 2 semanas, penso que era. E nós íamos muito comer a Tondela ou Três Pipos. Aos Três Pipos. Sim, senhor. E mais tarde fui para dar a Tondela. Foi lá para é verdade. E era o restaurante onde eu ia. Também era o único assim, porque tem muita qualidade, maior referência. E se calhar damos um salto, o Petit naturalmente passou pelo Colónia ainda. Não sei se tu, ainda não quero dar esse salto. Ainda não, mas atenção ao tempo. Não, estamos bem. Atenção ao tempo. Lá fora está de chuva. Estamos bem. Querias ir aonde ainda? Não, queria ir aqui a 2. Para já, aqui é mostrar aqui um vídeo de um golo seu. E ia-lhe perguntar se este é o seu melhor golo da carreira. Para começar. É capaz. Há um também fora Não, há muitos. A questão é que há muitos. Eu acho que este é o seu melhor gol. Para mim é o Chapéu? É. Mas tem outros. Queria ver se.
Podiam passar aí na Regi. Este é o Paris Saint-Germain. Não, este é um grande gol. Este foi o... Não sei se fui festejar ali com o Barbas. Não foi este. Já com bota da Nike na altura. Mudou aí. Não, eu tinha patrocínio da Adidas, depois mudei Mudou para a para Nike. Mas eu fiz 2 ou 3 golos de chapéu. Mas na altura só havia o Domingo Desportivo, não caçava as televisões. Mas no Gil Vicente fiz. E foi ao Rio Ave que fiz, ao Tó Luís. Também de chapéu. Aí está. Depois não há um momento que o vender, é isso que vais mostrar, não é? Pois, exato. Mas isso ia mostrar mais à frente. Este é bonito, mas eu também. Qual é que é para si? Eu acho que o da seleção contra a Rússia. Contra a Rússia. Um dos dois. Trivela. Este é mais. Este consegui olhar para o guarda-redes e vi e também sentia que ele não era muito alto. E normalmente quem fazia muito estes golos era o Capucho. O Capucho fazia muitos chapéus. E o Kim falava muito que o Kim no treino, muitas vezes, quando são guardas mais baixos, dão 2 passos mais à frente para fechar o ângulo. E nós tínhamos a tendência, e hoje falo muito para os nossos jogadores, quando estou a trabalhar para os meus jogadores, muitas vezes olhar que nós temos o hábito de chegar ali e dar-lhe forte, muitas vezes os guarda-redes dão 2 passos à frente para cobrir mais o ângulo. Eu aqui tive a capacidade de olhar para o guarda e sentir que ele deu 2 passos à frente e dei-lhe, meti-lhe por baixo e entrou bem ali. Mas o Nuno Gomes também confirmou. Se não entrasse... Se não entrasse estava lá para confirmar. E depois segue-se o Colónia. E eu sobre o Colónia só queria fazer aqui umas anotações. Até que já estive a confirmar há bocado em off que tem aqui uma foto sua, porque à chegada o Petit chegou, mas as malas não. Não chegaram. Não é essa foto, nada. é outra, Não, é outra, é outra. É esta. É esta que tive que ir no dia a seguir, ou 2 dias depois. Primeiro andei com o fato de treino do Colónia e depois o empregado lá do Colónia foi comigo a comprar roupa. Eu pensava que era o clube que me ia oferecer, né? Até chegar, mas depois no final do mês veio a despesa. Fui às compras todo contente, a pensar que ia poupar e afinal depois descontaram. E fiquei sem as malas, elas apareceram passado 10 dias, e uma mala era só de botas, de material que era meu de treino. E fiquei só com uma mala mais dos pequenos de higiene e outras coisas mais, mas não tinha muita roupa. E nesta altura estava calor, se fosse no inverno é que era pior. Eu apanhei ali, eu fui depois do europeu, da Suíça e Áustria, e em Colónia também é calor, quando dá-lhe... É o extremo, ou calor ou é frio. É como Tondela. E houve outra altura, também, houve um jogo com o Bayer Leverkusen em que quando chegou ao balneário também... Ao intervalo do jogo nós chegámos lá, no intervalo do jogo nós saímos, nunca vi isto em lado nenhum, nós saímos para a segunda parte, para o jogo, e aquilo é derby, com Colónia, Leverkusen, é atravessar a ponte e a maior parte dos jogadores de Leverkusen moram em Colónia, porque Leverkusen é mais a fábrica da Bayer, dos medicamentos, e mora quase tudo em Colónia. Não é a maior rivalidade de Colónia, Leverkusen é mais Mönchengladbach e Colónia, porque são os fundadores. Mas há aquela rivalidade. E no final do jogo chegamos, eu acho que tínhamos perdido, e havia ali alguma frustração, e começámos a olhar para os pertences. Eu não, que estava ali na brincadeira, e ou estava a fazer qualquer coisa, não sei se ganhamos ou perdemos, assim, qualquer coisa. Sei que depois começaram a dizer que faltava as bolsas de higiene, porque tu na bolsa às vezes guardas o relógio, o anel, seja o que for. E eu comecei a brincar com os outros que tinham roubado. Quando fui a ver o meu, também me tinham roubado, só que eu tinha deixado na prateleira em cima o relógio, o anel, e pensei que ninguém tinha mexido. Não. Tinha tudo direitinho, tinha o fato de treino, tinha lá a minha bolsa, mas nunca mais me lembrei do relógio e do anel. Só quando fui tomar banho e vim, é que depois para meter o relógio e a aliança, já não tinha lá nada. Tinha lá mais uma coisa, não posso dizer aqui. É o nosso vício, mas pronto. Mas depois pagaram-me, meti no seguro e pagaram-nos a todos. Mas tu olhas para a Bundesliga e como é que conseguem ao intervalo... Sim.
Desaparecer Como é que é tudo. possível? E acho que não os chegaram a apanhar, pelo menos Não, inicialmente. não apanharam. Eu pagaram-me o seguro. Cada um depois meteram o seguro e pagaram. Eu até meti a minha carta de condução, que depois fiquei sem a carta de condução, também perdi os documentos, que tive que ir à embaixada e tu tinha... Assim, não dá para meter aí de caminhão, de que ir lá ali, na brincadeira para o homem, da embaixada, que nós tínhamos que ir a Düsseldorf, por causa dos documentos para estares legalizado. Eu assim, meta aí também de caminhão, futuramente posso precisar. Seleção? Sim, é isso. Acho que vamos arrancar para a... Zé, se quiseres dar aí o pontapé de saída. Estreia-se, como o Ricardo disse bem na apresentação, na introdução, estreia-se porque um dos seus maiores referências, Paulo Sousa, lesiona-se, é chamado, em 2001. Mas não chega a estrear nesse estágio. Sim, mas estreia-se depois contra a Irlanda, onde defrontou o Roy Keane, também um médio centro conhecido por ser muito duro, muito agressivo, se calhar ainda mais agressivo do que o Petit. Acabam por empatar esse jogo, julgo eu. E Faz a depois... assistência para o Figo. Não, o Freixo. Pois, está. Freixo. Está errado. Está errado, É o Freixo que faz. temos que alertar. Eu estava a ver o vídeo e estava assim, isto não parece Acho que é o Petit. Freixo, é o Freixo. É o Freixo, é. E depois ganham aqui um Estádio da Luz. Como é que foi essa estreia, chamado por António Oliveira? Como é que viveste? Eu é a primeira vez que vou, mas não sou autorizado, que é os 100 jogos do Figo na Madeira, contra a Andorra, e depois no Dragão contra a Holanda. No Dragão, que era o Estádio das Antas, o antigo. sim. Um fiquei no banco contra a Andorra e depois no outro fiquei de fora. E pensei que não ia mais à seleção. Não. Mas pela época que estava a fazer no Boa Vista, depois quando saiu a convocatória e estava lá outra vez o meu nome, e eu não contava a jogar, porque nesses 2 jogos que eu fui não joguei. E nem acreditou quando soube, não é? O Paulo Sousa tinha-se lesionado e ficou ainda algum tempo lesionado. Mas tínhamos bons médios, tinha o Paulo Bento, o Costinha também tinha jogado. É talvez o momento da história em que há mais tringos com qualidade na seleção, não é? Porque é Paulo aqueles Sousa, trincos Paulo mais- Bento, Costinha, o Petit, o Vidigal o também, Delfim. o Delfim. E quando senti ali que o meu nome estava outra vez, juntamente com o Litos, o Freixo e o Ricardo, porque o Boa Vista também estava a fazer um bom campeonato, foi o ano que também fomos campeões, estávamos bem, tanto na Liga Europa como no campeonato. Agora nunca não pensei em ser titular, não. Mas quando ele dá a entender que eu ia ser titular, tramei um bocadinho. Podias fazer a tua estreia num jogo decisivo, porque a Irlanda também estava para ser apurada para o Mundial e o Boa Vista conseguir meter 4 jogadores a titular, porque nós jogámos ali com 3 centrais, salvo erro, com o Jorge Costa, o Litos e o Fernando Couto, penso eu. E jogámos com 3 centrais, depois eu e o Rui Costa, penso que foi por aí, não me estou a recordar bem, mas foi uma estreia contra um médio também muito agressivo, muito intenso, como o Roy Keane, mas foi boa para a minha estreia, consegui segurar-me e deu para valorizar aquilo que eu fiz dentro do campo e a partir daí fiquei na seleção. Fizeram alguma praxe na seleção? Não, nesse jogo eu digo, mister, até vou ao banco e digo, mister, estou sempre aqui a levar 2. E ele vira-se para mim, por isso é que estás aí. Senão estava lá outro. Se não fosse para marcar 2, não estavas aí, estava lá outro. Estava a dizer que estava com 2 jogadores, este jogo com a Irlanda. E então ele virou-se para mim e depois levei uma dura do Rui Costa. Foste dizer ao mister que estavas a marcar 2, estavas a dizer que eu não estava a marcar. E eu assim nem abri, peço desculpa, Rui. Na altura um gajo tinha medo Tem uma dos moral jogadores, diferente. o Figo, o Rui Costa. Como é que foi Couto. conhecer essas legends? Não foi fácil, eu sou um bocadinho envergonhado, sou um bocado tímido, mas depois de entrar, Depois solta. mas ao início foi difícil, ali eu que me dava mais com o Sérgio Conceição, ali com o Capuz, que me ajudaram mais a poder integrar, porque ele já vem de trás, ele já vem desde das formações, das seleções, e para entrares ali um miúdo que vem de Boa Vista, nunca tinha sido internacional nas camadas jovens, vinha sempre aos treinos, mas saíam 2, eu estava sempre nesse lote que ia embora, voltava sempre, e depois consegui ser internacional por sub-23 e dei logo o salto para Antiga a seleção B, não é? Mas a primeira vez que chego ao Estádio Nacional, que foi chamada à última da hora, quando entrei no balneário, eu vinha a pensar na viagem, porque isto foi tudo muito rápido, que eu pensava... Nem Quando me acreditou ligaram, eu desliguei-lhes o telefone, mandei-os para
que era o Godinho, o Carlos Godinho, que era da Federação, que diz que eu tinha que apanhar... Era o Pais do Amaral, não foi? Que ligou O Pais do Amaral era do Boa Vista, e depois ele é que liga para mim a dizer Carlos que está uma pessoa da Federação a ligar para eu ir para a seleção. Eu estava a tremer. Eu estava no shopping, só deu tempo de ir ao estádio do Bessa, buscar as botas, ir para o aeroporto, e ir ter ao Amazónia, e ir para, quando eu chego lá ao Jamor, eles já estavam lá, no balneário, para treinar tinha sido eu e o Ed Nilsson, que é um miúdo que também jogou no Benfica, comigo. Eu vi a reportagem da época. E para cumprimentá-los, eu nem sabia como é que eu ia tratá-los. Baixava a cabeça, mas depois comecei a ganhar confiança e pronto. Uma boa relação com todos. Sim, e acho, falando agora um bocadinho das competições das várias competições onde esteve, começando por 2002, já ouvi falar sobre o jogo dos Estados Unidos, já tivemos aqui muitos protagonistas, e havia um certo desconhecimento daquilo que era a seleção dos Estados Unidos. Até já recordo-me que António Oliveira fala só do Donovan, na altura na conferência de imprensa, que era o mais conhecido. Isso, nos dias de hoje, seria um bocadinho impensável ser surpreendido por uma equipa, pronto, ainda por cima. Não conseguias ter as ferramentas, nós não dava para analisar, nós não analisámos um jogo dos Estados Unidos. Hoje em dia tens 4, 5, 6 jogos, Exato. Tens pessoas a ir a ver os todo Estados lado Unidos. onde for preciso para arranjar. Hoje as ferramentas que há, tu consegues. E nesse tempo, em 2002, não conseguimos. Nós ficámos surpreendidos porque pensámos Estados Unidos, ok, mas quando os primeiros 20 minutos aquilo foram fatais, porque jogadores rápidos, jogadores intensos. Depois também, eu não sei se na altura já havia nomes. Estão aqui. Já havia nomes. Já. Mas eu sei que houve um golo que nós andávamos à procura deles, dos jogadores, para marcá-los, foi de canto. e alguns estavam no banco, que nós era um conhecimento tão grande dos jogadores, e aquilo foi tão rápido, que nós tivemos alguma dificuldade em ajustar-los, e nós levámos 3-0 nos primeiros 20 minutos, mas podiam ser mais um ou outro. Só na segunda parte é que houve ali uns ajustes táticos e começámos a melhorar e fizemos o 3-1, 3-2 e até podíamos ter empatado esse jogo. Mas foi um jogo que deixou, nós quando víamos as notícias, começámos a ler, toda a gente aqui em Portugal a rasgar-nos, tinham acordado às 3 da manhã para ver, as expectativas eram altas e chegar ali e perder com os Estados Unidos, que era uma seleção que não estava nos 50, não, era por aí, desconhecida. e chegas ali 20 minutos de jogo, 3-0, ok, que consegues fazer para 3-2, mas um Mundial a margem é muito mínima para poderes, perdes ali 1 ou 2 pontos ou perdes um jogo, dificilmente se calhar podes ser apurado, e foi o que aconteceu. Foi um Mundial com muitas peripécias, depois também são eliminados naquelas condições em que o João é expulso. Portanto, sim, isso foi com a Coreia. Tudo, apesar do 4-0 à Polónia, portanto, foi um Mundial pouco conseguido. Não, mas era uma da geração, toda a gente falava que era a geração depois do de ano ouro. 2000 vinha com muita expectativa para o que... Tinha perdido ali com aquele golo que foi o penalti com o do Abel, Do Abel Xavier. do Abel Xavier, que foi perto de acabar o jogo. Foi gol de ouro. Foi o gol de ouro, é isso mesmo, e a expectativa era muito alta, a seleção era forte. E depois desse falhanço, qual foi o impacto de surgir Scolari para o grupo e para a seleção? Eu tive um tempinho sem, quando vim para o Benfica, o Scolari castigou-me, não me levou à seleção. Houve alguns que tiveram assim um tempinho sem... Tivemos, ele era muito rigoroso. Depois da Guimarães, não foi? Não, eu saio da seleção, eu faço o Mundial, ainda fico com o Agostinho Oliveira, que fazemos um jogo na Inglaterra e na Suécia, penso eu. E depois vem o Scolari e eu não sou chamado. Quando saio do Boa Vista para o Benfica, praticamente não fui à seleção, estava de fora. E depois ele chama-me à federação, porque o Scolari tinha trabalhado com o Paulo Turra, que foi meu companheiro no Boa Vista, e o Scolari quando chegou foi a todos os clubes e andou a falar com os treinadores, com as estruturas, para conhecer melhor. E a minha sorte, e foi o Paulo Turra que deu ali uma ajuda, porque ele sabia tudo o que se passava. E então castigou-me, fiquei ali quase um ano sem ir à seleção, e foi o Paulo Turra que o Mister deu uma oportunidade. E então voltei à seleção num jogo com a Inglaterra, com o Scolari, um jogo de particular, e a partir daí voltei outra vez à seleção e continuei.
E fale-nos dessa maravilhosa competição que foi o Euro 2004, onde foi um mês de comunhão de todo um país à volta de uma seleção. Fale-nos também, a história, o que se passou em campo, felizmente nós já vimos tudo e sabemos o que é que se passou, foi uma pena não ganharmos, mas fale-nos dos bastidores, que eu acho que é isso que também falta às Eu pessoas. acho que os bastidores, nós tínhamos uma boa relação. Nós começámos até mais cedo, porque a malta do Porto Sim, chegou mais tarde. Nós estávamos em Ainda foi jogar a Óbidos. final da Champions. E nós tínhamos ali já uma boa estrutura, daquelas que veio de 2002, salvo o erro, sai o Jorge Costa, falecido Jorge Costa, sai o Paulo Bento, sai o Pedro Barbosa, Frachou, Vitor Viana, Bahia. saíram ali daqueles pesos Aí. pesados que já vêm daquela geração mais, da geração de ouro, mas que já estão outros jogadores a surgir. E é quando nós estamos em Quiaios a trabalhar com o Scolari e o Porto é campeão europeu, ganha ao Mónaco e eles chegam mais tarde e o Scolari aproveitou um bocadinho daquilo que era também a estrutura do Porto, o meio campo do Porto, que depois que eu até perdi aí para a estreia contra a Grécia, que estava para jogar, e 2 dias antes espero que num treino de conjunto ele troca-me e as coisas melhoram. E quando para o jogo com a Grécia, na inauguração, mas tínhamos um grupo bom. Podia haver ali uma outra situação, a malta do Norte, a malta do Sul, que é normal. essa clivagem. Não havia tanto, mas havia, pronto, há relações que nós estamos mais com uns que com outros. Sim, é assim Agora, na vida, não é? Nós tínhamos, era isto 2002, 2004, 2006, 2008 e por aí fora. A seleção tem uma coisa boa, porque tem sempre um quarto para os jogadores, onde tem um bilhar, onde tem matrecos, onde tem coisa para jogar às setas, para as cartas. E é só nós, ninguém pode entrar lá. Então ali passas muito tempo ali e as relações começam-se a ficar melhor. Estreitar. Porque antigamente, se calhar, acabavas, ias para o quarto, juntavam-se 4 ou 5, a malta que joga no mesmo clube, ou a malta que são mais amigos, que já estão há mais tempo, e não estava muita gente. Ali na seleção criaram aqueles do quarto, em ficar toda a gente junta, que acabavas o jantar, vamos jogar umas cartinhas. Então uns estavam a jogar cartas, outros estavam a jogar À Cornélia, não era? à Cornélia, outros a jogar PlayStation. PlayStation foi mais tarde, 2008, aí, mas praticamente tinha sempre 2, 3 mesas, que havia a Primeira Liga, a Segunda Liga, a Terceira Liga. Coca-Cola. E estavas ali e as relações começaram a melhorar e a ficar ali o clima muito melhor e tínhamos uma boa seleção. Aquela de 2004 e 2006 também foi muito importante. E a malta... E deixava que vocês fizessem uns petisquinhos também no quarto. Fazia no quarto, eu levava muito. O escolar sabia aquilo que eu fazia, porque no quarto muitas vezes nós, por exemplo, uns traziam chouriços, outros traziam presunto, até sapateira. O que é que o Petit levava? Eu levava mais presunto, queijo, vinho, para termos sempre, porque nós também temos muita pressão. Nós estamos ali nos quartos, ou na sala dos jogadores. Então, em 2004, os meus amigos, a minha família, andava tudo sempre a festa no país todo. Era praticamente... Nós estávamos ali fechados, a pressão para nós também, olhar para a televisão e ver toda a gente. Eufórica. Mas nós também, a pressão é muito grande, de saber que temos que dar uma alegria ao povo português. Muitas vezes nós quem me dera estar ali, mas depois, não queria estar aqui, não é? Mas muitas vezes nós sempre metemos na pele do adepto, eu gostava de estar ali com os meus amigos, estar a festejar, mas nós depois também estamos ali sob pressão, ali de teres um jogo de responsabilidade, que é jogo de mata-mata, como o Scolari dizia, e muitas vezes nós estamos relaxados, estamos ali a comer, a pescar qualquer coisa, no dia a seguir chegávamos e estávamos prontos. Como é que foi aquele Portugal-Inglaterra, que é o jogo do europeu, sem dúvida? Aí aqui da Alemanha. Não, do Ricardo primeiro, das luvas. Daqui das luvas, essa eu tenho na memória que eu não entrei nesse jogo. Está no banco e só olhava para o falecido Eusébio com a toalha, metia-se de joelhos, queria gritar para o Ricardo. Depois o Ricardo, quando tira as luvas, o falecido Eusébio era assim: este está maluco da cabeça. E não sei se foi das luvas, se não foi das luvas. Se a bola tem entrado e tirou as luvas, escorregava, caiu em cima do Ricardo, porque tirou as luvas, escorregou a bola e entrou. Mas foi uma coisa que o Ricardo passou-lhe na cabeça, vou fazer isto. Não, só na cabeça do Ricardo, só naquela cabeça. E fez e a coisa... E o Pânico do Postiga? Mas foi... do Postiga... Mas o Postiga é assim. Não contas com... Tem uma personalidade, pode ser uma pessoa tímida, está tranquila, mas de momento para o outro faz assim uma coisa e aquele golo é... Ninguém acreditava, ficou tudo... Nem ele, que ele chegou ao balneário assim. Se metesse no lugar deles assim, e se falhasse?
que é que o Portugal ia fazer? O que é que os Estavam adeptos, fora, o que e é que a estava imprensa- fora, se fora. Acabava com a minha carreira. Mas ele tinha aqui 23 anos, 24, 21 anos. Jovem. Muito jovem, aquilo que... E acaba por fazer aquele grande golo. Não é fácil. Se fosse um jogador experiente, já com algum estatuto... E com a marca do penalti massacrada. O Mas tinha- Beckham e o Rui Costa e o Rui tinham Costa falhado. tinham falhado. Mas foram duas competições seguidas, não é? 2004 e depois do Mundial 2006 nos penaltis, contra, 2006. contra a Inglaterra nos quartos finais, outra vez, onde o Ricardo também. E o Ainda Petit bem que eu também falhei um penalti. E o Viana. E o Viana E o Viana, mas o Viana é que meteu pressão. Que eu costumo bater forte para o lado onde bati, mas alta. Só que aquilo também estava a levantar e o Viana, aquilo está a levantar, está a levantar, está a levantar. E tu, quando vais para lá, tu vais... pensar onde é que vou pôr a bola. Não, eu já vou, eu tenho sempre, vai para ali. Agora se vou meter rasteira ou alta, mas eu gosto mais alta. Então gosto de atirar do guarda-redes. E ali, quando meto a bola e venho para trás, assim vou meter rasteira, calquei ali a relva, vou-lhe meter rasteira, vou-lhe tirar. Quando lhe meto rasteira, ela sai-me ali ao lado e assim. É o pior momento que tive, foi, desde que falhei o penalti, a vir até ao meio campo, passa tudo pela cabeça. E eu, e agora? Vamos perder por minha causa. Falhei o penalti, os portugueses vão me matar, a imprensa vai me matar. A minha sorte está lá o nosso Salvador Ricardo, depende. Mas é uma pressão muito grande, vai tudo. Quando sais de falhar o penalti até chegar ali, passa tudo pela cabeça. A pressão toda assim. E agora o nosso país está tudo... Acha que foi, em termos de segundos, acha que foi o momento mais difícil da sua carreira? É essa caminhada de quando falha até... É esta caminhada, quando tu falhas, que sentes que outros se marcarem, podem ganhar e nós sermos eliminados, ficas marcado. É o Pelo rótulo. mal, é o rótulo que falhaste um penalti. É o rótulo do Tirar a tua Laje. sele- E eu ali, passa-me tudo pela cabeça, desde dos adeptos, da imprensa, o que vão dizer de mim, o que é que... Eu assim... mas depois o nosso Ricardo lá nos salvou, foi uma maravilha. Sim, e já estamos a chegar à reta final. E eu, antes do Mundial 2006, tenho uma história fantástica com o Essa Nuno tem que Gomes. contar. Tem que contar. A despedida Esta dos- tem que nos contar, porque esta é fantástica. Isto dos DVDs surge que nós éramos patrocinados pela Adidas. E fomos ali, já não estou a recordar o nome, que é ali na Marginal, que é ali ao lado das docas. Tinha um armazém que era tipo restaurante, bar e pronto. E a Adidas fechou aquilo para nós lançarmos as botas. Mas isso era antes de nós irmos para estágio para Óbidos. E eu tinha feito a mala e meti o computador, porque antigamente não havia computador para os filmes, os CDs, os DVDs. Meti os DVDs, meti a higiene, meti o pijama, meti mais isto e aquilo. E já estava tudo no carro. E fomos para lá e estava lá a reportagem. E eu acho que tinha dado os direitos à SIC, que era o Nuno Luz. Estava a entrevistar. Então entrevistou primeiro o Nuno Gomes. A reportagem era os segredos da mala dos jogadores. Dos jogadores. Então o que é que leva? Eu não sei. E o Nuno, levo isto, levo aquilo, levo uns filmes. E o Nuno Luz diz-lhe assim, mas qual é os filmes? E o Nuno, o Missão Impossível e outro filme, que eu já não me estou a recordar, só que ainda não tinha saído nos cinemas. Isto ficou ali. E depois ele vem a mim e eu mostro-lhe a minha mala. Então o que é que levas? Aqui uns filmezinhos, tinha uma saca cheia de filmes. E então, quando eu abro a saca dos filmes, o que é que acontece? Está logo os dois filmes Está ali que... a foto. Digo-me, não é esta, é outra. Aí tem ali a Tem, imagem da reportagem da da SIC. reportagem. Tem logo os dois filmes por cima, e era o Missão Impossível E o e o outro. Então o que é que eles associam? O Petit e o Nuno têm aqui filmes contrafeitos, mas isto foi quê? Foi de uns adeptos, foi o último jogo do campeonato. Nós damos sempre aquelas camisolas, quando sai o Estado da Luz, tem sempre aqueles adeptos à beira das cancelas. autógrafos. A pedir autógrafos, camisolas. algumas camisolas, e então deram-nos umas prendas de vez em quando, ou eram umas fotografias, ou eram qualquer coisa, davam sempre lembranças dos adeptos. Aí está. E deram-me uma saca, pronto, deram uma saca, e eu guardei, só depois, quando cheguei a casa, um dia antes, para fazer a mala, para ir para a seleção, vi que era filmes, porque eu já tinha outros filmes também em casa.
vi que era filmes, meti na mala, mas nunca imaginei que Imaginava. fossem filmes piratas. E então levei esses filmes e isto saiu cá para fora. Nós estamos depois, não é em Quiaios, em Évora. Nós estamos em Évora, nós fomos para Évora de estágio, e Quiaios foi o europeu, Sim. foi em Évora. E sai no 24 horas, na primeira página, e Nuno Gomes, Investigado, sim. Aquela capa que e estava toda lá. a gente a dar tanga no treino. Ei, vais preso, vai ser chamado a tribunal, andas aí com pirataria, com isto, tal. E nós tínhamos sempre polícias e GNR. A seleção tem sempre polícias e GNR durante o dia todo. Acompanham a seleção, dormem lá e tudo. Então acho que pegaram por trás o Scolari e arranjou 2 homens que fossem polícias da judiciária para que quando acabasse o treino fizessem uma partida. Então o que é que aconteceu? Acabámos o treino, isto tinha saído de manhã na imprensa e eu, na brincadeira, toda a gente, vais preso. E eu saio do autocarro, entro no hall do hotel e vou, porque depois nós temos uma ala toda privada só para nós, depois tens os cafés, tem ali a fruta, tem outras coisas. E quando dou assim a volta, tem ali 2 pessoas de fato. E olha assim para trás, não me digas, vou preso mesmo. Na brincadeira. E vou para ali fora, e então estamos no hall. Eu tiro um cafezinho para ir para o quarto. E o meu quarto era logo ali ao lado. Estou aqui com o café na mão e os senhores apresentam-se bem. Armando Gonçalves Teixeira, eu sou assim. Mais conhecido por ti, é? Somos da polícia, ou assim, qualquer coisa. Queremos falar consigo. Tem algum sítio que nos possa levar? Eu estava com o café na mão, comecei logo a tremer. Eu, assim, começas assim a pensar que já não é brincadeira, que é sério. E eu nunca mais me lembrei, burro. Tinha os filmes todos Na prateleira. na mesinha, com filmes de ação, tudo, filmes. Depois tinha tudo direitinho. Eu assim, podemos ir ao meu quarto. Entro no meu quarto e eu assim, nunca mais me lembrei que tinha, olhei assim para a coisa, tinha lá os filmes todos. Olha, você está a ser e começam a falar. Primeiro mandaram-me logo virar as costas, prenderam-me, algemaram-me. E eu meti-me assim, e eu assim, começou-me a passar tudo pela cabeça. Isto era uma sexta-feira, e eles depois começaram a dizer que estava a ser identificado porque tinha sido uma denúncia de usar esses filmes, pirataria, isto e aquilo. Puma, ali, eu cada vez mais nervoso. E depois, qual era o problema? Também tinha o tabaco, que eu fumava, e fumo, não é? Ali, o Scolari não gostava que também se fumasse. A minha preocupação era que, se viesse, tinha que vir alguém, então veio o Scolari, passado um bocadinho, vem o Godinho, vem o homem da segurança, e vêm e começam a falar, necessidade de estar aí o homem com as algemas. Eu fiquei ali, 30 a 40 minutos, bloqueado, não sabia o que é que havia de pensar. Eles depois disseram que tinham mandato para lá, para o hotel, e um para a minha casa. E outro depois, eles passaram um bocado, o Scolari foi logo, e eles disseram, não, aqui você não manda, você pode ser o sargentão, mas aqui quem manda somos nós. E podem sair do quarto. E eles saíram do quarto e eles meteram tudo num saco, as coisas todas, e eu algemado, vou a sair do quarto, está assim a equipa toda. Tudo a filmar, tudo a rir-se, mas eu estava tão... Sei lá, já pensava que ia ficar o fim de semana, depois ia ser, porque eles tinham dito que ia ficar A segunda. até segunda-feira ser apresentado a tribunal, e eu assim, já foi, a minha carreira já foi à vida. E depois, quando saí, eles ficaram ali todos, começaram a falar, e eu era assim, para o Costinha, liga para a Carla, a mulher dele também é Carla, liga para a minha mulher que também é Carla, também tem uma data de captura, mas eles estavam assim, eu a querer falar baixo para ele, para ligar para casa, por causa dos CDs, que eu também tinha CDs. Era normal ter CDs antigamente. E então, só passado, 2 ou 3 minutos, eles rodaram-me, e eu já ia por lá fora, e eles disseram, isto é uma brincadeira. E eu continuei a ir. Isto é uma brincadeira, foi uma pegada que eles fizeram.
E eu fui por lá fora na mesma. Fiquei tão coisa que só depois é que eles disseram que foram 2 gajos contratados amigos para fazer uma partida e à custa disso depois tive que ir mesmo à GNR, Alcântara, do que foi dos filmes. Mas foi momentos difíceis. Esta foi das maiores partidas. Mas há gravações, que eu sei que há gravações. Gravaram. Que eu fiquei ali, eu era assim com a cabeça algemada e assim, o Mundial já foi. Essa é das melhores histórias. Essa é verdade. Sim, e acho que estamos mesmo a aproximar-nos e obviamente isto podíamos ficar aqui agora mais temos muitas histórias. mais 90 minutos, mas falar um bocadinho também da sua carreira de treinador e se calhar tentar é pouco tempo que temos para dedicar a uma parte também da sua carreira, mas tentar sintetizar, se calhar por uma pergunta que me parece lógica, que é, e o Ricardo referiu isso, muitas vezes ligaram-no ao facto de ir salvar equipas, mas a verdade é que talvez até sobretudo a partir do trabalho no Bessade foi mostrando que o seu trabalho como treinador é muito mais do que isso. E queria perguntar se numa fase inicial da carreira isso era um desafio eram desafios que lhe chamavam a atenção, e o que é que mudou e que treinador é Petit atualmente? Uma das coisas é que ligaram muito à imagem como era como jogador, como sou como treinador. E é completamente diferente. Uma das coisas é que quando comecei a minha carreira, eu não queria ser treinador de futebol, queria ser mais diretor de formação, de andar mais com os miúdos, mas depois, pelas dificuldades do Boa Vista, acabo por aceitar. Treinador-jogador e aquilo depois acontece. E marca como treinador-jogador. E acontece muito rápido. Depois, passado 2 anos, nós vamos para a Primeira Liga. E aí eu já estou no curso de treinadores também, onde aprendi muito, porque eu fazia coisas que tinha aprendido com outros treinadores e o porquê dos treinos. E a partir de ir para o curso de treinadores e começar a perceber melhor o que é a metodologia do treino, o contexto do treino, aí tu vais ganhando e precisas de algum tempo para tu começares. Mas os objetivos, desde o primeiro ano que nós no Boa Vista, que saímos da 2ª Divisão B, com os jogadores, 14 jogadores que escrevemos, tudo à pressa, com algumas dificuldades financeiras, porque o Boa Vista tinha subido à primeira, mas foi posta por administrativo, e nós conseguimos o objetivo, que foi a 3 jogos de fim, já tínhamos salvo o Boa Vista. No ano a seguir já havia ali também 4 anos, já estava lá há 4 anos, já havia algum cansaço, e acabo por vir embora no segundo ano de Primeira Liga. E tinha deixado ali o Boa Vista com 10 pontos, e então digo que vou fazer uma pausa, e passado que é uma semana ligaram-me a alguns clubes e liga-me o Tondela a pressionar muito, a querer falar comigo, e eu vou até ter com ele a amealhada, com o presidente, e acaba por me dar a volta à cabeça. E é uma situação caricata, porque no Boa Vista o seu sucessor é Sanches e o Petit vai suceder Rui Bento. É o Rui Bento. Três tinha o Vítor Paneira, depois foi Rui Bento, e depois eu vou como terceiro treinador. E o Sanches no Boa Vista substitui. Foi-me substituir. E eu vou para o Tondela com alguma... O Tondela estava numa posição... 5 pontos, poucos golos, tinha algumas dificuldades. E é aí que eu faço o primeiro trabalho, porque o do Boa Vista foi difícil, mas eu conhecendo a estrutura do Boa Vista, a grandeza dos seus adeptos... com mais dificuldade, menos dificuldade, as coisas aconteceram por ser mais cedo a salvação na Primeira Liga. Mas no Tondela é aí que começa o primeiro objetivo, onde nós conseguimos essa manutenção no último jogo, e nós nos últimos 7 jogos ganhámos 6 e empatámos 1, fomos ganhar ao Porto, fomos ganhar ao Paços Ferreira. No Dragão. Sim. Uma conversa que teve com os jogadores, que tínhamos um bom grupo de miúdos que acreditavam muito, e eles já estavam ali um bocadinho desacreditados daquilo que poderíamos... nós não podíamos falhar muito, nós tínhamos ali uma margem muito curta, e então acabo por salvar, e no ano a seguir tinha algumas abordagens de outros clubes, mas acabo por ficar, porque eu liguei muito àquilo que era o presidente, a sua família, criámos ali boas relações, mas o problema é que saíram os jogadores todos, só ficaram 3 que renovaram, então tivemos que fazer um plantel completamente novo, onde começa a ter essas dificuldades. E eu depois tinha o meu filho também, que tinha sido do Boa Vista, tinha ido para o Rio Ave,
e precisava mais de mim, então comecei, em vez de ficar em Tondela, que tinha que vir todos os dias, ir e vir, e criou-me ali um mal-estar onde não me foquei tanto, e acabo por vir também embora do Tondela, pedindo ao presidente que me deixasse sair. Só que depois não tinha tempo, as pessoas ligavam e acabo por ir para o Moreirense e acabo por salvar o Moreirense. Salva na o última Moreirense. jornada, ganhamos também. Vai para o Passos, volta ao Moreirense, volta a Moreirense salva salvar. outra vez São e 6 faço ali. salvamentos. 6 salvamentos. E depois vou para o Belenenses, onde eu faço, onde eu consigo firmar mais um bocado, foi quando eu vou para o Bessade, onde conseguimos salvar o primeiro ano, salvámos o Belenenses, e depois fazemos um ano a seguir, Sim, muito bom. que ficam os mesmos jogadores, foi um ou outro reforço, e acabámos por fazer uma Ainda lá grande teve o época, Calo a ficámos ali, foi no Jamor, que as condições não eram as melhores, mas acabámos de ficar ali a 3 pontos, perdemos no penúltimo jogo Santa Clara, quem ganhasse podia ir ali à Liga Conferência, e acabámos por fazer ali um bom campeonato, e depois no ano a seguir também foi mais curto, onde saíram os jogadores todos, ficou muitos miúdos, e eu disse ao Presidente, precisamos aqui de alguns jogadores, dou-me bem com ele, mas que precisamos que com estes ficámos mais curtos, que eram muitos jovens do Sub-23, mas precisávamos de alguma experiência. Eu disse, assim não dá, mas consegui ali fazer 2 anos e meio de bom trabalho. Depois veio para o Boa Vista, onde também fazemos ali um bom trabalho, a valorização dos ativos, dos jogadores a serem vendidos. Fez a melhor primeira volta do Boa Vista desde que tinham Esse já é no terceiro ano. Sim. Que estamos em primeira à 5ª jornada e à 6ª. E teve muitos bons jogadores nesse Boa Vista. E vendemos o Musa para o Benfica, o Makutá, depois o Isufa, o Central, que era um equatoriano. Havia muitos jogadores e conseguimos ali fazer já um bom trabalho. E depois foi a saída do Boa Vista, já outra vez, 2 anos e meio, para o Cuiabá. Cuiabá, no Brasil. Uma experiência 24 boa. horas para lá chegar, não era? 24 horas para chegar lá e 19 depois, jogos em 2 meses. Foi. 19 jogos em 2 meses calendário surreal. e a viajares de 2 em 2 dias, não é? Jogavas e viajavas, porque Cuiabá tinhas que apanhar sempre avião para São Paulo ou para o Rio para depois ir para outro estado. E estamos a falar, são 2 horas e meia para São Paulo, mas depois de São Paulo para outro estado são 3 horas e são voos comerciais. Nós não é privado. Há muitos clubes no Brasil que têm privado, que ganha pontos. Mas quem não tem privados tens que fazer escalas, muitas vezes tens que comer no aeroporto ou umas Santos, para depois andares de um lado para o outro. E depois aqueles jogos de 3 em 3 dias, ao terceiro dia já estamos a jogar. E depois tínhamos a Sul-Americana, tínhamos a taça ou a copinha lá da terra, mas a Sul-Americana quando ias para o Chile, quando ias para a Argentina, se fôssemos jogar a São Paulo, já ficávamos 10 dias ou 12 dias fora de casa, de Cuiabá. Sim. E aquilo era ao extremo, se fosse a São Paulo ou ao outro lado, estava frio, chegavas a Cuiabá, levavas com 37 graus, 38 graus. Mas foi uma experiência ao Brasileirão que gostaria de voltar. Voltar com outro contexto. Com outro contexto, outro projeto, mas é um futebol onde 3 em 3 dias a paixão que há por futebol. Sim. Não há muito tempo para trabalhar, mas a paixão que eles metem, a intensidade. É uma cultura diferente. Futebol, é a paixão que eles têm. Mister, para fechar, e eu ia lhe perguntar, porque no ano passado foi questionado sobre isto, falou-se muito de uma hipótese do Benfica, de poder treinar o Benfica, e eu gostava de saber se isso foi alguma... O Mister na altura, o Petit comentou isso, mas o que eu lhe perguntava era se sente preparado para treinar um clube grande em Portugal, e se isso é um passo que vê como o seguinte, não é? Com os anos eu fui dando os meus passos, fui melhorando naquilo que era a minha ideia, fui ganhando alguma experiência. Neste momento sou dos treinadores, não estou a trabalhar todo no descanso, mas com mais jogos de Primeira Liga, já tenho 10, 11 anos de carreira de Primeira Liga. Os projetos que meti consegui sempre os objetivos, agora projetos com outros desafios e outras ambições, nunca os tive. É claro que todos dizemos que estamos preparados, e eu sinto preparado. Se for Benfica ou outro qualquer, também já tive, porque eu também tenho a felicidade de ter jogado em clubes de topo, de ter jogado na seleção, de ter jogado na Alemanha. Para nós, não quer dizer que um professor não seja melhor ou um ex-jogador, não tem nada a ver uma coisa, mas é a experiência. Por aquilo, conheço as pessoas, agora sinto preparado para trabalhar em qualquer clube. Acho que com a experiência que nós vamos ganhando
ao longo dos anos, a preparação, isto, nós, para treinador, ano para ano, sentes melhor. Mister, para fechar, em 15 segundos já tem 40 anos de futebol, mais coisa menos coisa, 42, 43, começou aos 6 anos. Queria lhe perguntar o que é que lhe falta fazer no futebol. O que é que me falta? Eu acho que não falta porque eu tenho que ter paixão. Eu acho que nós temos paixão todos os dias. Sou apaixonado por futebol, sendo ao desporto. Eu sou obcecado por a NFL, futebol americano. Eu fico até às 3, 4 da manhã a ver futebol americano. Gosto de ver basquete, gosto de desporto. Eu sou apaixonado. Eu acho que eu às vezes digo à minha mulher, daqui a 2 anos ou 5 anos vou deixar o futebol, vou me dedicar só a vocês. Mas já falei isto há 15 anos, há 10, quando acabei o futebol como jogador. E isto vai passando, e o bichinho está em mim. Enquanto tiver o gosto de trabalhar, de levantar cedo e aquele cheiro da relva, o bichinho, não... Só quando perder o gosto e sentir que o futebol já não me está a identificar com aquilo que eu acho, aí não estou a fazer nada. Prefiro Mas ver. ser campeão nacional é um sonho. Isto é, estou a falar em termos de objetivos. É chegar a um grande clube europeu, um grande clube, ser campeão nacional, objetivos que são ganhar títulos, lutar por títulos, não lutar por manutenções, mas sim por títulos. E agora onde se vê? Portugal ou estrangeiro no próximo desafio? Depende, não é? Depende daquilo que é o projeto. Eu, neste momento, eu nunca tive mais de 6 meses parado. Estou agora neste período, tenho aí algumas coisas em vista, mas acho que passa mais por ir lá para fora. Ok. Vamos acompanhar. E nós desejamos a maior sorte do mundo nesses próximos desafios. Desejamos mesmo que corra tudo bem. Agradecer a honra que foi estar aqui a partilhar todas estas histórias e a forma como as partilhou connosco. Obrigado, eu espero que continue a ter este sucesso. Sim. Que tem sido. E eu não tinha visto muitos episódios, mas agora vou ser ainda mais um adepto assíduo. Gosto destas histórias. Agora temos de trazer acho que faz falta. É isso, agora para a próxima temos de trazer aqui alguém que tenha sido responsável pela partida que lhe fizeram para perceber como é que foi. Podemos arranjar aí alguém. Mas estes programas faz falta porque contamos um bocadinho daquilo que é fora das 4 linhas. Sim. Às vezes temos a ideia só do treino, daquilo que é o jogo, mas também há um ser humano dentro de um campo. É verdade. De jogador e de treinador. E às vezes nós fazemos as mesmas coisas que vocês fazem. Só que temos que estar mais protegidos, ou pior, ou seja o que for. Mas estas experiências para as pessoas também pensar que isto o jogador não é um robô, não é uma máquina. Pai, um filho, é um irmão, é tudo isso. Isso é verdade. Vamos fechar. Obrigado a todos em casa. Já bom ano às pessoas também, que é o último programa do ano. E até Agora já vai ser no ano a seguir, mas sim. Acho que este vai ser. Vamos ver. Se foi bom, é bom ano de qualquer das formas. Exato. Seja no início, quer já tenham entrado, ou já tenham saído. Dá para tudo. Está feito. Bom Um abraço a todos. Obrigado. 90 mais 3 é a bola a girar, o quinto bocote a cruzar e o rabaço a converter. 90 mais 3 indivíduos sensatos, soltinhos e pacatos até o clima ferver. E à medida que a semana nos vai dando muita trama, é o fora de jogo que está no 90 mais 3.